Capítulo 161, Ordem nascida pela violência. Anxiao sorriu e disse, o tempo vai lhe dizer a resposta. Lu Sheng assentiu e decidiu suprimir suas perguntas sobre os refugiados por enquanto. Ele faria seus subordinados encontrarem algumas informações a respeito. Ele convidou Anxiao para seu território, a base Black Pine, para um tour. Anxiao disse que não havia necessidade de retribuir, mas Lu Sheng não ousou acreditar em sua palavra e insistiu em oferecer seus serviços. Anxiao não resistiu mais. Sua intenção era conhecer melhor Lu Sheng de qualquer maneira. Antes disso, Anxiao checou na Darknet. Lu Sheng era um dos mais fortes senhores da guerra vagabundas do continente sul. O território de Black Pine era tão grande que pequenas cidades como Green Valley seriam insignificantes localizadas ao lado dele. Black Pine ficava entre as ruínas de uma pequena cidade que remonta aos tempos antigos. Foi transformada em um assentamento onde residiam dezenas de milhares de civis. Havia uma infinidade de instalações, incluindo até laboratórios de pesquisa biológica e de armamento. Tudo era realmente sofisticado. Território pertencente ao Senhor da Guerra Vagabundo território pertencente a vagabundos eram conceitos completamente diferentes. Este último foi formado por vagabundos que se unem contra ameaças da selva, com um líder responsável escolhido democraticamente. Raramente haveria hierarquias. Com os senhores da guerra errantes, eles seriam os líderes que usariam seus recursos para construir uma área residencial. A área seria construída de forma a receber alguns vagabundos do mundo exterior, e os líderes poderiam cobrar taxas de proteção deles. As taxas podem ser pagas na forma de impostos ou trabalhistas. Haveria uso proposital do poder militar, por exemplo, para atacar outros senhores da guerra. A maioria dos soldados estava empregada, mas alguns foram contratados voluntariamente. Havia muitos senhores da guerra, e seus territórios, vindos de todos os tamanhos, estavam distribuídos em todos os continentes. O plano de abrigo de Bennett visava unificar todos os senhores da guerra e criar uma nova megacidade que se destacasse das 6 nações e fornecesse abrigo para todos os refugiados. Naturalmente, isso iria contra os objetivos dos senhores da guerra. Além disso, seria um projeto muito grande e tedioso. O plano de Bennett forneceria ajuda e abrigo para todos os vagabundos lá fora, não apenas da guerra, mas de outros perigos naturais e selvagens. Não era nada além de ambicioso. Lu Sheng convidou Anxiao para entrar em seu carro e dirigiu em direção ao Black Pine. Os jogadores de Green Valley ainda poderiam obter missões da cidade, e aqueles que escolheram defender a base ficaram surpresos e aliviados ao descobrir que seu acesso à cidade não foi revogado. Eles assistiram Black Panton quando ele saiu. Havia mais uma pessoa com eles, agora que Bun Itdog havia se juntado ao time. A paisagem do lado de fora da janela passou voando. Anxiao fez uma ligação e instruiu o piloto do helicóptero Darknet a esperar por ele em Black Pine. Ele contou a Lu Sheng sobre isso, que reconheceu e ordenou que um local de pouso fosse preparado. Eles estavam conversando casualmente enquanto Anxiao perguntou de repente, com sua força militar, você poderia ter atacado imediatamente quando veio para a cidade, e os refugiados não poderiam ter impedido você. Por que você deu a balsas tempo para se preparar? Lu Sheng balançou a cabeça. Ele não sabia que os jogadores poderiam reviver naquela época. Ele disse, somente pessoas sem fé pensariam que a violência é a solução para todos os problemas. A vida de seus soldados também é vida. Anxiao sorriu. O forte deve proteger o fraco. Lu Sheng fez uma pausa e disse, não vou matar refugiados desarmados. Nenhum senhor da guerra quer ver a tragédia de Lapoter se repetir. Tragédia de Lapoter? O que aconteceu? Bun Itdog questionado, ainda gravando. Lu Sheng pensava que a Frenzied Sword e Bun Itdog eram seguidores de Anxiao. Então, por respeito, ele explicou, Lapoter já foi um grande assentamento vagrante no continente ocidental. Foi invadido por um vagrante lord e suas tropas. Mesmo que as tropas militares fossem apoiadas pelos locais, os inimigos eram muito fortes e foram derrotados. O senhor da guerra ficou chateado porque os vagabundos ousaram lutar contra ele. Então ele iniciou um massacre de civis indefesos e desarmados, invadindo todos os seus suprimentos e queimando tudo, matando incontáveis almas inocentes. Bun Itdog não ficou impressionado. Massacres como este ocorreram inúmeras vezes na história. Ele sondou, então, o que aconteceu? Então,
O senhor da guerra e todas as poucas centenas de seus soldados profissionais morreram em uma noite 20 dias depois disso, morto sozinho por um sobre-humano. Depois disso, nenhum senhor da guerra teve a coragem de matar qualquer civil inocente. Bunhitdog estava confuso. Por quê? Anchial respondeu, imperturbável, porque algumas pessoas se veem como heróis. Se fosse um mundo normal, ninguém poderia lutar contra as autoridades cruéis. Nada pôde ser feito. No entanto, com poderes sobre-humanos, mesmo em terras sem lei, aqueles com poderes poderiam tecnicamente se tornar os responsáveis por fazer cumprir as leis. Os super-humanos podiam facilmente matar aqueles que eles não consideravam adequado, então o que eles escolheram defender se tornou a lei padrão para todos os outros no planeta. Então, o que eles escolheriam defender seriam as questões com as quais a maioria das pessoas concordaria com base em sua bússola moral. A menos que alguém pudesse cometer genocídio ou assassinato em grande escala sem divulgar nenhuma notícia, era provável que houvesse um sobre-humano para punir o instigador por seus atos malignos. Isso pode ser visto como coerção moral. Os fracos tinham que seguir os padrões morais dos fortes. Embora isso em si fosse questionável, deu origem a uma forma grosseira de regras para os selvagens e indiretamente protegeu a vida dos vagabundos. Bunhitdog registrou tudo isso. Ele amava esse tipo de coisa que poderia incrementar seu conteúdo. Anchial coçou o queixo. A tragédia de Lapoteiro lembrou de outro boço selvagem. Lapoteiro estava uma bagunça. Os cadáveres queimados foram deixados sem vigilância atraídos por feras. Um novo vírus brotou dos cadáveres e se espalhou pelo solo e pelas fontes de água. Todas as bestas da região sofriam mutação e, de vez em quando, havia um boço selvagem de nível Beast King encontrado lá, o que poderia desencadear uma missão para matar o boss e colher seu coração mutante para um grupo de pesquisa. Isso levaria poções que poderiam adicionar atributos e até mesmo despertar talentos em potencial. Os jogadores podiam lutar repetidamente contra o boss selvagem, mas o processo normal de trituração através das missões seria inevitável. Na galáxia, havia alguns tipos de masmorras de instância, sendo a primeira cena especial onde monstros surgiam infinitamente, como alguns reinos mágicos ou salas de combate simuladas em laboratórios. Além desses reinos especiais, no mundo da galáxia, também havia reinos importantes que eram protegidos por tropas militares. Campos de batalha de grande escala também podem ser transformados em masmorras de instância. Este tipo de instância dungeon era extremamente aleatório e poderia fechar a qualquer momento. O segundo tipo seria instância dungeon cristal, que era um item especial retirado de missões especiais. Apenas os jogadores poderiam usá-lo, e isso traria o jogador de volta no tempo a um mundo paralelo para experimentar eventos que aconteceram no passado. O cristal permitiria a um jogador entrar em cenas diferentes com base na missão de onde o jogador veio. As missões que concediam o cristal de masmorra da instância eram atualizadas de vez em quando, tornando esse tipo de masmorra facilmente acessível. Os jogadores também podiam trabalhar constantemente para quebrar o recorde do menor tempo de liberação das masmorras e outros recordes. Ao usar a instância dungeon cristal, outros veriam que o jogador havia desaparecido repentinamente. O jogador entraria em um universo paralelo e não poderia afetar o mundo original. No entanto, eles ainda podem obter recompensas no calabouço da instância. Este tipo de masmorra era semelhante ao teletransporte mágico e viagem científica no tempo. Anchial não tinha certeza se poderia usar o cristal também, mas sentiu que seria arriscado porque não conhecia os princípios por trás do cristal. Se fosse para atomizar a estrutura corporal, um jogador normal seria capaz de reviver, mas ele não tinha o luxo. Alguns itens especiais podem ser usados apenas por jogadores, como o elixir do despertar do gene, que pode ser comprado do vendedor. Uma poção surgiria do nada depois de comprá-la. Havia também o elixir de mistura de genes que Anchial recebeu como recompensa da Rose Militante Quest anteriormente. O Instance Dungeon Cristal caiu em uma categoria semelhante. Não vamos arriscar na tentativa de obter o cristal de masmorra da instância. Na verdade, seria uma perda de tempo. Ele prefere completar as missões principais e as missões ocultas. A frota de automóveis rodou por algumas horas, e a silhueta do assentamento Black Pine apareceu no horizonte. Era enorme, quase como uma pequena cidade. O cenário era muito exótico, havia tijolos, couro e sucata espalhados, e havia fios elétricos rastejando ao longo das paredes.
O caminho com cercas de arame farpado nas laterais era o único caminho que levava à entrada principal, e havia muitas cicatrizes de guerra na porta metálica, deixadas para trás por balas e explosões. Lu Sheng sorriu e disse com orgulho, bem-vindo a Black Pine. Capítulo 162, A Praga da Garopa e a Moagem Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios é enorme. Bun Itidog ofegou. Este não pode ser o lugar onde os novatos entram pela primeira vez. O portão principal se abriu lentamente quando o carro entrou pelos portões. A primeira coisa que apareceu foi a magnífica torre de vigia, as barricadas de sacos de areia e o quartel. Soldados totalmente armados estavam de guarda e patrulhando a área. Mais adiante no acampamento, eles chegaram ao bairro residencial. O layout dos edifícios no distrito residencial era muito mais esparso e casual do que o planejamento estruturado das cidades. Também não havia edifícios altos. Famílias perambulavam pelas ruas e havia até mesmo vendedores ambulantes chamando e fazendo vendas. Com a conversa animada nas ruas, parecia um mini-mercado. O carro parou quando várias pessoas desembarcaram. Lu Sheng ordenou que vários de seus homens preparassem um banquete. Como ele havia convidado An Xiao para ser seu hóspede, ele trouxe An Xiao e os outros dois para um passeio como anfitrião. Ocasionalmente, alguns residentes cumprimentavam Lu Sheng. Parecia que Lu Sheng era muito respeitado por seu povo. Essa é a minha fábrica de armas ali. Tem uma linha de montagem especializada para fazer armas e munições. Lu Sheng apontou para uma região restrita que estava protegida por uma cerca de arame farpado. Atrás dele ficavam seu armazém, oficina e laboratório experimental de armamento, e a fumaça podia ser vista escapando das chaminés. Do outro lado, havia uma segunda área de quarentena. Lá dentro, havia muitas tendas e cerca de algumas centenas de vagabundos morando dentro delas. Sua pele exposta estava coberta de cinzas, rachada como pedras. Que lugar é esse? Bun Itidog perguntou curiosamente. Suspirando, Lu Sheng respondeu, a área terminal de quarentena. Qualquer residente com Grouper Plague tem que ficar lá para prevenir infecções. Grouper Plague. An Xiao quase gritou de surpresa. Esse tipo de doença era muito infeccioso. Na versão 2.0, ele se espalhou e também causou algumas mutações genéticas. Ele não esperava encontrá-lo aqui. Quando ele estava prestes a dizer alguma coisa, uma comoção repentina pôde ser ouvida da área de quarentena terminal. Correndo freneticamente, um residente infectado correu em direção à cerca de arame farpado. Com todos os seus membros, ele tentou escalar a cerca para escapar. No entanto, no segundo seguinte, um tiro foi ouvido. O oficial de segurança ao lado reagiu na velocidade da luz, atirando no homem com sua metralhadora, transformando este residente em uma rede ao cair no chão. Enquanto ele estava deitado em sua poça de sangue, um líquido viscoso e amarelo podia ser visto saindo do cadáver também. Vários médicos em seus trajes de proteção brancos saíram e embalaram o cadáver em um saco. No chão onde o cadáver estava, eles borrifaram grandes jatos de desinfetante. O soldado que matou o residente em fuga retirou sua arma, sem expressão, como se tivesse acabado de matar uma galinha sem valor. Os infectados na área de quarentena assistiram a essa cena em silêncio, sem expressão e entorpecidos. Uma espessa atmosfera de desespero pairava no ar como uma nuvem escura e pesada. É muito difícil curar aqueles que foram infectados com esta praga. Para evitar que espalhem a praga para mais pessoas, só podemos controlá-la assim, explicou Lu Sheng. An Xiao se virou para olhar. Perto dali, os residentes pareciam tudo como sempre, sem um único traço de empatia em seus rostos. Isso é sangue frio, Bun Itidog disse calmamente. No início, havia apenas dezenas de pessoas infectadas. Um infectado sabia que não poderia ser tratado e escapou da região de quarentena, então o número de pessoas infectadas aumentou para mais de 300, disse Lu Sheng secamente. Bun Itidog ficou sem palavras. Sublinhado: você ativou a missão, Origens da Praga da Garopa. Descrição da missão. Black Pine Settlement está preocupado com a propagação da Grouper Plague. Para controlar essa praga, o que você acha que pode fazer? Requisitos da missão. 1. Encontre a fonte da praga da garopa. 2. Controle a propagação da praga. 3. Trate todos os infectados. Recompensas.
Requisito preenchido 1 a 20.000 EXP. Requisito preenchido 2 a 40.000 EXP. Requisito preenchido 3 a 60.000 EXP. Todos os requisitos concluídos. 800 pontos de reputação do Black Pine. Traje de batalha do Vagrant Warrior sublinhado. Frenzy Edward e Boom It Dog também receberam a missão. No entanto, Anxiao não tinha a intenção de completar essa missão. Ele ainda estava com pressa para encontrar mais idiotas. Não, para trazer ainda mais jogadores novos para a classe mecânica. Ele precisava ir a cerca de 10 ou mais vilas de novatos, e uma grande onda de experiência o esperava. O tempo estava apertado e ele tinha muitas coisas para fazer. Como ele poderia se dar ao luxo de diminuir seus passos? Ah, certo, se os jogadores completarem suas missões, posso reivindicar as recompensas também. Os olhos de Anxiao brilharam. Olhando para Frenzy Edward, que estava completamente inconsciente, ele de repente teve uma nova ideia. Meus homens prepararam um banquete. Lu Sheng enviou o convite e os poucos chegaram ao edifício central de Black Pine. Era como um mini castelo, e o ponto oeste se chamava Lord's Hall. Os pratos servidos na festa eram generosos em quantidade, para encher o estômago. O Black Pine Settlement tinha um campo de colheita onde eles cultivavam suas próprias safras, e também tinham seu próprio açougue, onde criavam animais, como o gado das terras altas, galinhas e o porco de pelo preto focinho curto. O acampamento dos vagabundos consumia grandes quantidades de recursos todos os dias. Se eles dependessem apenas da Darknet para obter seus recursos, eles não seriam capazes de arcar com os custos, especialmente porque era extremamente caro. Assim, os moradores aprenderam a ser autossuficientes, construindo seu pequeno território. No banquete, Anxiao e Lu Sheng estavam conversando casualmente quando Lu Sheng finalmente desviou o assunto para a questão de retribuir o favor ao fantasma negro. Arrastando-o por tanto tempo, ele se sentiu muito inquieto. Apenas aceite como nos tornamos amigos. No futuro, se acontecer alguma coisa, sinta-se à vontade para procurar por mim e eu ajudarei. Anxiao deixou seu número de telefone para trás. Ele queria manter sua amizade com Lu Sheng para que ele pudesse descobrir quando a For Blueprint que este começou. Pensando um pouco, ele disse, por falar nisso, preciso da sua ajuda. Quero emprestar sua oficina e alguns materiais para fazer algo. Sem problemas, vou fazer os arranjos imediatamente. Lu Sheng se sentiu mais à vontade. Ele se sentiu seguro depois que Anxiao finalmente fez um pedido para ele. Seu território tem que lidar com o problema da praga da garopa rapidamente, caso contrário, pode se tornar um desastre. Meus amigos ficarão para ajudá-lo. Anxiao de repente deu um tapa nas costas de Frenzy Edward, que cuspiu toda a comida em sua boca, tossindo sem parar. Você está me abandonando? Frenzy Edward perguntou incrédulo. Não estou interessado em ser sua mãe. Anxiao conteve seus comentários mordazes enquanto escrevia algumas missões e as jogava fora para Frenzy Edward e Boom It Dog completarem. A essência das missões era fazer com que os dois permanecessem em Black Pine, resolver o problema da praga e melhorar sua reputação em Black Pine. Anxiao gastou 200.000 EXP, dividindo entre os dois. As missões eram todas de longo prazo, e ele pretendia que ambos ficassem em Black Pine. Com a jornada restante e as tarefas nas aldeias dos novatos, não havia necessidade de trazer esses dois jogadores com ele. Isso tornava inconveniente ficar online e offline e também o atrasava. Ele pode muito bem deixá-los completar suas missões em Black Pine. Para os jogadores talentosos que ele selecionou, ele não apenas os treinaria, mas havia outro benefício. Ou seja, eles poderiam segui-lo e ganhar exposição a lutas de alto nível. Comparados com outros jogadores, eles podiam expandir seus mapas mais cedo, o que era a principal atração para permitir que os jogadores o seguissem. Por enquanto, permitir que os jogadores talentosos completassem outras tarefas e treinassem por grinding foi útil no desenvolvimento de suas habilidades individuais únicas. Pode permitir que explorem seu potencial. Também deu a ele mais tempo para si mesmo para fazer outras tarefas. Quanto às recompensas que esses jogadores talentosos recebiam, mais cedo ou mais tarde, uma parte voltaria para ele. Se Frenzy Edward concluísse a missão da praga, Anxiao poderia obter alguma experiência também, e Frenzy Edward usaria uma parte do dinheiro que ganhou para comprar equipamentos de Anxiao. Ele não queria apenas ganhar o ouro dos jogadores, mas através dos jogadores, ele também poderia ganhar o ouro de segunda mão dos
NPCs. Se Anxiao fosse uma nave-mãe, os jogadores que ele protegia seriam semelhantes a uma frota de caças. Não importa quantas conquistas eles obtivessem, eles ainda teriam que voltar para sua base e retribuí-lo. Claro, isso era apenas sob a condição de ele ser capaz de alcançar e obter benefícios ainda maiores. Sobre isso, ele ainda estava muito confiante. Além dos próprios jogadores, não havia outra pessoa que os entendia melhor do que ele. Eu sou um gênio. Frenzy Edward só poderia concordar com os arranjos de Anxiao, e ele estava realmente bastante satisfeito. Black Pine era um mapa de alto nível e as recompensas para cada missão também eram bastante generosas. Boom It Dog tinha ainda menos objeções. Os materiais que ele havia saqueado já eram suficientes. Ficar em Black Pine significava que ele não precisava se preocupar em perder Anxiao de vista. Ele poderia se concentrar em fazer o primeiro episódio de seu vídeo. Lu Sheng sentiu que as habilidades da Frenzy Edward e do Boom It Dog eram muito medíocres e não podiam ajudar muito. Mas na conta de Anxiao, ele expressou sua gratidão a eles de qualquer maneira. Na mesa de jantar, eles estabeleceram seus planos. Depois de comer, já passava do meio-dia e Lu Sheng voltou para descansar. Na noite anterior, ele havia lutado e não havia dormido. De manhã, eles estavam na estrada, correndo para voltar, e ele estava completamente exausto. Por outro lado, Anxiao dormiu no carro por um tempo e estava animado. Ele podia se mover livremente em Black Pine, então deu algumas ordens ao piloto do helicóptero Darknet. Então, depois de barganhar com Antonio por mais de 10 minutos, ele conseguiu alugar o avião de transporte da Fabian Company. Depois disso, sob a liderança dos soldados Black Pine, ele se dirigiu para a área da fábrica de armas. Os guardas receberam as ordens de Lu Sheng. Consequentemente, eles abriram a oficina para Anxiao usar. Lu Sheng já havia providenciado para que seus homens preparassem os materiais. Anxiao começou seu trabalho noturno. Ele precisava fazer alguns reparos na armadura retrátil controlada magneticamente e adicionar uma carga de munição e alguns cubos de armazenamento básicos. Em seguida, criar algumas pequenas peças para serem construídas no lança-chamas Sunworm que ele havia desenvolvido recentemente. Com seu status de inteligência em 200, a velocidade de produção da máquina era muito rápida e havia outras habilidades de aprimoramento, como Machinery Affinity e Energy Stat Strengthened, que criariam estatísticas ainda melhores no dispositivo a ser criado. Sublinhando Sunworm Portátil Flamethrower, Mini Flamethrower, grau, azul, boa qualidade, dano, 27 a 34 S, fogo, sobrecarga, 60 S cooldown, 20 S alcance, 7 metros potência, 92 tipo de combustível, combustível líquido HF energia, 210, usa 1 S de energia, peso, 9,4 kg efeito colateral, integração, por meio de adições à caixa de energia, é assimilado com o corpo, fácil de carregar. Efeito colateral, jato concentrado, aumenta a eficiência do combustível, mais 33% DMG, mais 25% de alcance, um tique de dano por queimadura por 0,6 S com duração de 12 S, usa 8 pontos de energia, /S. Após 12 segundos, entre imediatamente em sobrecarga. Efeito colateral, queima adesiva, estende o estado de queima do alvo e aumenta a eficácia das queimaduras. Observações, chamas dançantes, que é um calor que se assemelha ao romance. Sublinhado. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Que tipo de observação confusa é essa? Capítulo 163, troca tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios. O bico, o duto e o tanque de combustível do Sunworm foram integrados como um só. Parecia um tubo de metal com isolamento térmico, com a largura de um braço. Pode ser amarrado ao braço ou panturrilha. Parecia um pouco com um besouro, e suas pinças eram usadas para estabilizar os pinos de couro de metal. Ele amarrou o Sunworm na parte interna de seu braço esquerdo, e parecia inchado. No entanto, tal carga pode ser ignorada para uma pessoa com força 69. Sunworm é mais adequado para ser usado como módulo mecha e pode ser integrado no meu mecha leve criado por mim mesmo. Anxiao não conseguia parar de pensar em novas ideias para seu mecha leve. Como ele já tinha ideias, assim como o avião de transporte de Fabian alugado, ele começou a consertar seu mecha antes de viajar para a Vila dos Novatos. Naquela época, um homem asiático cuja cabeça estava cheia de cabelos brancos caminhou em sua direção.
Ele olhou para o rifle de atirador e Ghost de Anxiao e murmurou curiosamente, isso mesmo. É uma arma eletromagnética. Ele então se virou e perguntou a Anxiao, você pode vender isso para mim? Estou disposto a pagar 500,0. Não, 1 milhão. Anxiao o observou por um segundo já teve algumas intuições. No entanto, ele fingiu estar confuso e perguntou, quem é você? Eu sou Lei Zhenyu. Lu Sheng me convidou para ser seu consultor de engenharia de máquinas. Você também parece um mecânico. Você deveria ter ouvido falar do meu nome. Anxiao permaneceu em silêncio. Não me diga que você não ouviu falar do meu nome. Ou você é um mecânico autodidata. Tão incomum. Lei Zhen ficou surpreso. Ele balançou a cabeça e disse, eu quero este atirador eletromagnético, que tal você cotar um preço? Eu pareço estar precisando de dinheiro? Anxiao apontou para aqueles componentes de valor inestimável que estavam no banco do caminhão. Lei Zhen então entendeu. Você é um mecânico autodidata. Posso lhe ensinar algumas habilidades em troca deste seu atirador. Você, definitivamente precisa de um mestre como eu para guiá-lo. Somente ouvindo as palavras sábias de seus superiores você pode ter sucesso. Posso dizer que, bem no fundo, você sempre quis ter um mestre com quem aprender. Aqui, as portas estão abertas para você. Essa é sua chance. Se você perder, vai se arrepender pelo resto da vida. Ele não sabia que este rifle de precisão eletromagnético foi feito por Anxiao. Pelo que ele sabia, mecânicos autodidatas costumavam ser fracos. Portanto, ele queria aprender aquele atirador ensinando algumas novas habilidades a Anxiao. Como mestre mecânico, ele não costumava sair ensinando outras pessoas. Ao dar a chance a Anxiao, ele pensou que valia a pena trocá-lo pelo rifle de precisão eletromagnético, desde que a outra parte fosse humilde o suficiente. Os olhos de Anxiao estremeceram. Foi a primeira vez que conheceu alguém tão desavergonhado e cheio de si. Com apenas um pouco mais, ambas as habilidades estariam no mesmo nível. Na verdade, Anxiao conhecia os antecedentes de Lei Zhenyu. Ele era um mecânico mestre conhecido e habilidoso em Aquamarine. Então, ele não estava errado em dizer que era um mestre. Ele pertencia à mesma época do velho Lu e já havia se aposentado há décadas. Ele e o velho Lu não tinham o comportamento de mestre e pareciam decepcionantes para a maioria. Anxiao sabia porque Lei Zhenyu apareceu em Black Pine. Estava relacionado com a missão de 4 plantas do velho Lu e, coincidentemente, Lei Zhenyu fazia parte dessa missão secreta. No passado, Lu Sheng abandonou sua filha, que tinha apenas alguns anos, e a deixou aos cuidados do velho Lu. Ele se aventurou na selva e se tornou um senhor da guerra. Por causa desse incidente, ele brigou com o velho Lu, que não entendia suas escolhas naquele momento. A relação entre pai e filho era tão tensa que parecia que eram estranhos. Lu Sheng subiu lentamente e se tornou o senhor da guerra mais forte do continente do sul. Ele sempre enfrentou vários perigos. Superficialmente, o velho Lu parecia não querer nenhuma ligação com o filho. No entanto, ele estava secretamente seguindo Lu Sheng de perto e até solicitou que seu velho amigo, Lei Zhenyu, se mudasse para Black Pine para ajudar e proteger Lu Sheng. Lu Sheng nada sabia sobre o pacto. Ele ficou chocado ao pensar que havia conseguido convidar um grande mestre sozinho. Este pode ser o momento para as 4 plantas. Lei Zhenyu teve que deixar Black Pine devido a alguns outros assuntos. O velho Lu usou outro método para ajudar Lu Sheng, pois ele não queria encontrar seu filho em uma situação embaraçosa. Ele deixou as plantas para trás e partiu para a capital ocidental, e seu paradeiro atual ainda não era conhecido. Talvez seja isso que eles chamam de pai. Anxiao suspirou. Porque tive eu, o filme Fatesbach de Zuzi King é um clássico. Talvez porque pessoas com mais experiência seriam capazes de ressoar com essa história. Até o velho Lu, um velho asqueroso, tinha suas próprias preocupações. Anxiao se acalmou e disse, posso trocar com você? Eu quero conhecimento avançado. Baseado em memórias passadas, Lei Zhenyu conhecia alguns conhecimentos avançados. No entanto, os jogadores não foram capazes de adquirir o conhecimento dele. Mesmo assim, Anxiao decidiu que queria tentar. Lei Zhenyu disse seriamente, garoto, não seja muito ambicioso. Você é um mecânico autodidata. Seu padrão não é suficiente para você ser capaz de compreender o conhecimento avançado. Que tal eu te ensinar outra coisa? Não, eu só quero conhecimentos avançados. Mas você não vai
Entender. Isso é ainda melhor. Você não precisa se preocupar se eu vou aprender. Vou apenas olhar por uma hora. Aceite porque estou apenas curioso, ok? Lei Zhenyu ficou sem palavras. O conhecimento prévio era muito precioso e poderia ser considerado um coringa secreto. Era crucial que o conhecimento fosse altamente conservado. Embora ele estivesse realmente curioso sobre a estrutura do atirador eletromagnético, definitivamente não valia a pena trocá-lo por aquele conhecimento inestimável. Mesmo que Han Xiao dissesse que talvez não entendesse, ele não queria correr o risco de jeito nenhum. Lei Zhenyu refletiu por um tempo e insistiu: não posso lhe ensinar o conhecimento avançado, mas posso usar os conhecimentos para criar uma arma em troca da sua. Com certeza, não foi fácil colocar as mãos no conhecimento avançado. Han Xiao já estava preparado para esse resultado e não ficou deprimido com isso. Em vez disso, ele considerou a oferta de Lei Zhenyu. Se ele pudesse criar um item para trocar por outro item do mesmo nível, não havia nada a perder. No entanto, este atirador fantasma só havia atingido esse nível por meio de várias atualizações. Han Xiao ainda queria usá-lo. Então ele decidiu criar um novo para trocar com a Lei Zhenyu. Han Xiao concordou com a cabeça e disse: vou criar um novo para você. Você fez este atirador? Lei Zhenyu gritou em descrença. Ele achava que Han Xiao parecia um novato e, como era um mecânico autodidata, esperava que a arma fosse feita por outra pessoa. Infelizmente, acabou sendo o oposto. Todas as 6 nações estavam secretamente tentando inventar uma arma eletromagnética, e nenhuma havia sequer chegado ao estágio experimental. Se fosse apenas criar uma arma eletromagnética estável, Han Xiao e Lei Zhenyu eram do mesmo padrão. Lei Zhenyu lembrou-se então de que havia se apresentado como um grande mestre agora mesmo. Mesmo com seu rosto velho, ele se sentia envergonhado e estranho. Que vergonha exibir suas habilidades na frente de outro mecânico do mesmo nível. Felizmente, Lei Zhenyu tinha pele grossa. Ele corrigiu sua atitude e tratou Han Xiao como um igual. Naquela época, os guardas correram e sussurraram para Lei Zhenyu que Han Xiao também era um assassino lendário. Lei Zhenyu ficou pasmo. Ele então observou Han Xiao por um tempo. Muitos mecânicos foram capazes de experimentar. No entanto, era raro encontrar alguém que também fosse capaz de lutar. Sua admiração por Han Xiao atingiu um nível ainda mais alto. Com boas habilidades, alguém seria valorizado onde quer que fosse. Por favor, venha comigo, vou lhe mostrar meu depósito. Lei Zhenyu tossiu enquanto tentava mudar o assunto da conversa para evitar constrangimento. A maneira como ele falou com Han Xiao ficou subitamente mais respeitosa. Ambos chegaram à área restrita dentro da área do arsenal. Era aqui que moravam os pesquisadores de alto escalão. A casa de Lei Zhenyu era uma suíte espaçosa com todos os tipos de necessidades diárias. Havia até armários de vinho e estantes de livros feitos de madeira de alta qualidade, e tudo isso não era barato. No canto do quarto, havia uma cama pequena e simples. Ele parecia estar levando uma vida ótima. Lei Zhenyu abriu o armário de vinhos e ativou o botão da porta secreta. O armário de vinhos deslizou para o lado e revelou um depósito secreto. Ele então chamou Han Xiao. Dentro, havia uma fileira de estantes de vidro que ficavam perto da parede e continham várias armas. Lei Zhenyu foi direto para a prateleira mais interna da vitrine. Eu tenho 4 itens que foram criados usando os conhecimentos avançados. Deixe-me apresentá-los a você. Lei Zhenyu apontou para a estante de vidro e começou a tagarelar. Os conhecimentos avançados de Lei Zhenyu eram voltados para modificações em miniatura. Essas 4 armas avançadas estavam todas relacionadas a nanomecanismos. Biogrânula enfermeira tipo I parecia uma substância negra e espessa, mas na verdade era capaz de se dividir em nanogránulos especiais. Eles podem então ser inseridos no corpo. Quando feridos, envenenados ou sangrando, eles ajudariam a se recuperar da situação, eliminando o veneno ou acelerando a coagulação do sangue. Era um tipo de tratamento médico consumível. Membrana coloidal à prova de balas U9. Parecia vidro comum na superfície. No entanto, ao receber qualquer choque, ele se tornaria rapidamente não sólido para neutralizar a energia cinética e, em seguida, solidificaria para prender qualquer objeto. Por exemplo, quando uma bala é atirada em sua direção, a bala fica presa, como se originalmente crescesse de dentro. Embora parecesse apenas com vidro transparente, era altamente defensivo e não era facilmente danificado.
Era mais adequado para fazer coletes à prova de balas. Fermi Condensate. Era uma arma com aparência de espuma de barbear e podia ser injetada em uma arma para resfriá-la internamente. Isso reduziria o tempo de resfriamento e, em seguida, degradaria rapidamente para evitar congestionamento do sistema de armas. O tempo de espera do Sunworm, por exemplo, era de 20 segundos. Com o uso de Fermi Condensate, o tempo de resfriamento pode ser reduzido significativamente para 3 a 5 segundos. O efeito foi notável. Também pode ser consumido. P0 nanofibra sintética. Semelhantes aos tendões biológicos de um organismo vivo, era um nanomaterial preto, brilhante e resistente. Torcê-lo ou esticá-lo resultaria em uma elasticidade inacreditável. Anchial só poderia trocar o tirador por um desses itens. Capítulo 164. Materiais do endoesqueleto tradutor. Atlas Studios editor. Atlas Studios. Depois de refletir um pouco, Anchial fez sua escolha. Eu quero a fibra nanosintética P0. Uau, isso é inteligente. Achei que um guerreiro como você, que gosta de lutar, preferisse a membrana à prova de balas. Para criar algo, vou precisar de P0 suficiente. Tudo bem. Leisen assentiu. Ele sentiu que das 4 armas, a fibra nanosintética P0 era mais valiosa, pois esse novo material poderia ser usado para muitas outras armas. Ele percebeu que Anchial era realmente um mecânico habilidoso com olhos penetrantes. Assim que confirmaram a troca, Anchial voltou para seu caminhão e começou a criar um novo rifle de precisão Ghost. Com a ajuda do projeto, tudo correu bem. Ganhei muito com essa troca. A nova fibra nanosintética desempenharia um papel importante em seu conceito de mecha leve. Ele poderia ser usado como sistema esquelético do tendão do mecha leve. Em comparação com o sistema esquelético K600 anterior, P0 teve grandes melhorias em quase todos os aspectos. Por exemplo, era pequeno, leve e mais forte. Foi um excelente material de núcleo para criar um mecha leve excepcional. Python Lightweight Mecha. P0 não deve ser julgado por sua simples introdução. Quando era usado como sistema esquelético interno, funcionava exatamente como o músculo. Qualquer pessoa que usasse entenderia. Quanto aos outros 3 equipamentos, 2 deles eram consumíveis, portanto, foram imediatamente descartados como opções. A membrana à prova de balas parecia confiável, mas continha platina, então mal se qualificava para a função à prova de balas. Para criar um novo rifle de precisão Ghost, Leisen também trouxe uma quantidade suficiente de fibra nanosintética P0 e armazenou em uma caixa de metal dourada. Depois que os dois trocaram os itens, Leisen não pôde deixar de se apaixonar pelo rifle de precisão Ghost imediatamente. Mesmo que sua direção experimental fosse para mechas leves, vendo como as armas eletromagnéticas poderiam se tornar a arma convencional para a próxima geração, ele decidiu estudá-las também. Naquela época, o velho Lu havia pedido que ele fosse até Black Pine para ajudar Lu Shen. Visto que Leisen tinha uma dívida de gratidão com ele, ele decidiu ajudá-lo. Todos os dias eram enfadonhos para ele, exceto hoje, pois havia encontrado Anchial, um mecânico que estava à altura dele. Isso o animou até o fim. Ainda preciso de uma coisa, mas não existe um canal para eu comprar. Espero que você possa me ajudar a comprar um mini forno de reação Bonfire. Anchial arrumou sua caixa e falou mais uma vez. Este item de que ele precisava era um módulo relacionado a mechas leves. Leisen era um mestre mecânico. Consequentemente, ele conhecia muitas pessoas do mesmo ramo e tinha muitos contatos. Ele queria conhecimento além do estudo de material avançado para construir sua arma, então estava usando Leisen como um canal para ajudá-lo a encontrar algumas coisas. Esse item não é fácil de conseguir. Além disso, mesmo se eu pedir ao meu amigo Georgina que me venda a preço de custo, ainda custaria de 2 a 3 milhões. Sem mencionar que será necessário tempo extra para fazer esse item. Dinheiro não é o problema. Anchial sorriu e estava cheio de confiança. Leisen era um mestre no mundo da mecânica, por isso conhecia muitas outras mecânicas do mesmo nível. Ele ficou entusiasmado com o Anchial e concordou em ajudar a entrar em contato com o vendedor da mini fornalha de reação Bonfire para ele. Para Leisen, foram apenas alguns telefonemas. Depois de trocar seus números, Leisen pegou seu rifle de atirador Ghost e saiu, enquanto Anchial continuou seu trabalho no caminhão até meia-noite. Depois de terminar seu trabalho,
Ele desligou a luz e se dirigiu para sua residência temporária com os guardas. A noite estava tranquila. Não havia vida noturna no assentamento Black Pine. Quando a noite caísse, todos os residentes voltariam para casa para descansar. Na selva perigosa, seria necessário permanecer vigilante para saber o que fazer em caso de qualquer perigo possível. Além disso, o entretenimento era um luxo. Na selva, havia monstros, doenças, fome e várias catástrofes. Com isso, os senhores da guerra já desenvolveram uma atitude vigilante. Devido a certas circunstâncias, algumas pessoas foram forçadas a se juntar às 6 nações após a guerra, enquanto outras permaneceram vivendo na selva, pois não podiam abandonar o ódio e não cederiam, embora suas vidas fossem mais difíceis. Alguns achavam que era tolice da parte deles, enquanto outros viam isso como uma crença ou mesmo fé. Não importava a que país essas pessoas pertenciam, os patriotas que sempre eram dignos de respeito. O mais importante é que muitos vagabundos já haviam se acostumado a viver na selva. Mesmo que suas refeições diárias não fossem estáveis, e eles não soubessem quando estariam fartos, eles não precisavam seguir nenhuma restrição ou regra. Em vez disso, eles estavam vivendo livremente. Apesar de saberem que ingressar nas 6 nações significaria refeições completas todos os dias, eles não estavam dispostos a desistir de sua liberdade. Na Era da Paz, muitas pessoas ficaram insensíveis à vida. Para sobreviver, eles caçaram como seus ancestrais e viveram todos os dias em sua plenitude. Embora a maioria dos vagabundos sofra de desnutrição, sua aptidão física era melhor do que a dos residentes urbanos. Eles eram fortes e diligentes. A natureza era considerada um terreno baldio. Muitas cidades abandonadas, campos de batalha, habitats de plantas e animais, e até mesmo áreas radioativas causadas pela poluição da guerra tornaram-se áreas restritas. As 6 nações não tinham nenhuma intenção de se expandir para a natureza no momento, pois o custo era muito alto e seu valor baixo. Durante os primeiros anos após a guerra, as 6 nações decidiram estabilizar a situação dentro de seu país primeiro. Como tal, eles não tinham recursos extras para expandir seu território. Como resultado, a flora selvagem começou a crescer nas terras abandonadas e tornou-se território de vagabundos, senhores da guerra e grandes grupos de mercenários. Assim como o vento que soprou após a destruição, o deserto depois da guerra foi novamente revivido. Depois de uma noite de descanso em seu quarto, Anchial pediu a Frenzy Edward e Bunwit Dog na manhã seguinte. Eu ficarei fora por algum tempo. Vocês podem ficar em Black Pine e entrarei em contato com vocês mais tarde. Bunwit Dog ficou sem reação enquanto Frenzy Edward mostrou sua falta de vontade. Ele havia seguido Anchial por apenas alguns dias e agora estava sendo abandonado novamente. Vocês podem pensar em maneiras de ajudar a resolver a praga em Black Pine. Anchial apontou para Frenzy Edward. Tenho confiança em você que mostrará seu verdadeiro potencial durante este período de tempo. Talvez você tenha a capacidade de usar armas melhores. Anchial sacou 2 pistolas de grande calibre recém-construídas, adequadas para atirarem até 80 metros. Ele foi especialmente projetado para fortalecer as revistas e os danos de ataque. Era de qualidade verde 2 vezes mais potente em comparação com as pistolas que Anchial tinha vendido aos outros jogadores. Ele então apresentou as pistolas para Frenzy Edward, que estava olhando com o queixo no chão. Isso é para mim? Frenzy Edward perguntou em descrença. Anchial sorriu e acenou com a cabeça. Frenzy Edward ficou radiante e não pôde deixar de começar a brincar com suas 2 pistolas. Ele não esperava receber tal bem-estar. Anchial realmente deu a ele alguns equipamentos. Bunwit Dog, que estava parado ao lado, também ficou chocado. Isso é um benefício da busca secreta. Contanto que o seu desempenho seja bom, Black Panton irá recompensá-lo como e quando ele quiser. Anchial construiu intencionalmente essas 2 pistolas para ajudar a Frenzy Edward a completar mais tarefas. Para garantir que seus trabalhadores fizessem o melhor, eles primeiro precisavam de suas armas. Ao dar recompensas, Bunwit Dog também poderia filmá-lo, e quando fosse ao ar, mais jogadores testemunhariam a cena. Com isso, muitas pessoas pensariam que Anchial se preocupava muito com recompensas e ficaria mais ansioso para se juntar à sua busca secreta. Tudo que Anchial precisava fazer eram pistolas de presente que ele poderia fazer facilmente, e com um pouco de generosidade, ele poderia ganhar ainda mais. Eu acho que você tem um grande potencial no wrestling,
Você deve aprender algumas habilidades de combate corpo a corpo, disse Anxiao. Frenzy Edward era talentoso na luta livre e deveria avançar para se tornar um pugilista mecânico. Ele naturalmente esperava que Frenzy Edward pudesse ser forte como sua vida anterior, onde como um pugilista mecânico, ele exibiu seu talento de artista marcial. Esperançosamente, o que Anxiao disse atingiu um acorde com Frenzy Edward. Isso era algo em que ele também estava pensando. Depois de deixar suas instruções claras, Anxiao embarcou no helicóptero Darknet e deixou Black Pine. Black Phantom foi embora, o ajudante relatou a Lu Shen. Lu Shen acenou com a cabeça, pois tinha uma ótima impressão de Anxiao. Ele então disse, cuide de seus dois amigos e observe todos os aldeões estranhos de Green Valleyville. Descubra também sobre seus antecedentes. Quando o helicóptero chegou a Fabian Company, Anxiao embarcou na aeronave de transporte e se dirigiu para uma nova vila de novatos no continente sul. Desta vez, ele estaria ocupando a aeronave por um longo tempo, pois ele até queria voar através do oceano para as aldeias de novatos no continente ocidental e no continente norte. A Fabian Company não tinha muito poder nos outros dois continentes. Como tal, seria caro ocupar a aeronave por tanto tempo. Mesmo depois de um desconto de amizade de Antonio, o preço ainda pode ser de cair o queixo, pura extorsão. A conta de sua Darknet ainda tinha fundos suficientes e ele tinha muitos planos para acumular mais riqueza. Não havia necessidade de se preocupar com os fundos. Assim que embarcou na aeronave, Anxiao começou a construir seu mecha. A vantagem de construir seu próprio mecha era que os diferentes módulos podiam ser fixados separadamente e depois combinados. Isso reduziria o risco e a taxa de sucesso de um mecha criado por ele mesmo seria maior. Mesmo que ele não tivesse as plantas, ele tinha suas próprias ideias. As diferentes funções do mecha autocriado poderiam ser alcançadas apenas imitando os outros mechas de suas memórias. Python Liquid Mecha era um equipamento avançado, mais preciso e raro. Se alguém desejasse obter esse projeto em circunstâncias normais, seria necessário combinar 4 conhecimentos avançados de grupos diferentes. Além disso, as condições eram extremamente exigentes. O pré-requisito era que fosse necessário entender as funções dos vários componentes dentro das plantas. Então, tudo o que a maioria dos jogadores podia fazer era tentar a sorte. Alguns outros projetos exigiam que os jogadores entendessem os módulos dentro dos projetos. Isso era comum para projetos de vários robôs, mechas, armaduras e veículos de transporte. Capítulo 165, tão azarado quanto de costume tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios. Espero que o que repliquei seja 40% preciso, isso será o suficiente. O conhecimento avançado de Anxiao era insuficiente, portanto, ele só poderia criar um protótipo com menos funcionalidade, assim como o rifle de precisão Ghost. Porém, havia uma vantagem para o mecha. Mesmo que sua versão fosse uma versão castrada, não teria os vários defeitos do rifle de precisão Ghost. A autocriação de um mecha era um projeto enorme e não poderia ser concluído em um curto espaço de tempo. Anxiao planejou terminar seu trabalho nos vários módulos ao se mudar de uma aldeia de novatos para outra. Além disso, ele teria que combinar alguns novos projetos para melhorar o poder do mecha. A fonte central do poder viria da mini fornalha de reação fogueira, e Anxiao precisava esperar que Lei Zhenyu fizesse um pedido para ele. Essa também era uma máquina avançada, então ele não foi capaz de construí-la sozinho. Felizmente, ele conheceu outro mecânico e poderia contar com a ajuda de outros mestres. Por falar nisso, as 4 plantas do velho Lu também eram itens raros. A oportunidade para a missão seria quando Lei Zhenyu deixasse Black Pine. Portanto, ele teve que esperar um pouco mais. Essas 4 plantas podem ser combinadas para construir um sistema de ataque e defesa, que pode ser incorporado ao mecha. O mecha era a segunda peça importante de equipamento tático de Anxiao e, com as 4 plantas do velho Lu, ele seria capaz de começar a terceira. Anxiao estava animado. Com 3 equipamentos táticos que se complementavam, todos com estatísticas mecânicas muito fortes, não haveria necessidade de se preocupar em batalha, mesmo contra Bennett. Depois de terminar as visitas às aldeias dos novatos e obter grande experiência, posso finalmente fazer grandes coisas. Anxiao calculou seu tempo e de repente franziu a testa. Se eu não estiver me lembrando incorretamente, o evento Alien deve começar em breve.
O continente sul tinha 5 aldeias de noviços. Além de Bighorn Village e Green Valleyville, Anchial passou 11 dias visitando os outros 3. A maior parte do tempo era gasto em viagens. Quando ele chegou a cada aldeia de novatos, ele não precisava fazer nada. Os jogadores se aglomeravam rapidamente em torno dele. Aqueles que quisessem avançariam, e aqueles que tinham suas próprias coisas para fazer se ocupariam de suas próprias coisas. Foi super eficaz. Sua popularidade se deveu ao Galaxy Times e à publicidade no fórum. Anchial havia deixado uma profunda impressão nos jogadores, e eles sabiam do que ele era capaz. Anchial fez algumas contas. Cerca de 25% a 30% dos jogadores vinham até ele para avançar na mecânica. Essa proporção era muito maior do que em sua vida anterior. Embora houvesse apenas 3 classes principais no Aquamarine, a proporção não era uniforme. Em sua vida anterior, a proporção era de 30% Spear, 50% a 60% pugilista e apenas cerca de 10% mecânico. Depois da promoção de Anchial, a proporção era 3 vezes maior. Além de conhecimentos básicos, ele também compartilhou tiro básico e combate básico. Essas habilidades básicas atraíram muitos jogadores novatos, e a maioria o abordou para adquirir essas 2 habilidades básicas. Essa era a árvore do dinheiro real. Anchial estava obtendo um pequeno lucro de cada jogador novato, e esses pequenos ganhos se acumularam em uma verdadeira fortuna. 3 aldeias de novatos lhe renderam um total de 9,023 milhões de XP. A eficiência foi chocante. Com esses 11 dias ganhando experiência com uma eficiência de foguete, ele ganhou uma quantia comparável a completar 10 ou mais missões de alta dificuldade. Jogadores do mesmo nível de sua vida anterior precisariam gastar muitos meses para adquirir a mesma quantidade de experiência. O efeito cumulativo da interface e do modelo NPC o ajudou a melhorar tremendamente. Bem, pelo menos ele encontrou para si mesmo um canal estável para experiência. O mercado de jogadores tinha um maior potencial e, como ele era capaz de monopolizá-lo no momento, o lucro era simplesmente incrível. Com inúmeras experiências disponíveis, Anchial foi adiante para subir de nível sua classificação de classe, mecânico, trainee, para nível 15. Quando seu nível atingisse LV 55, ele precisaria avançar para continuar subindo de nível. Na versão 1, o limite do nível era LV 60, então ele estava a 5 níveis de distância. No entanto, ele não foi restringido pelo limite nesta versão. Anchial poderia de fato se tornar o primeiro personagem em Aquamarine a atingir LV 60. Infelizmente, os requisitos de avanço eram uma verdadeira dor de cabeça para ele. Sublinhado, mecânico, trainee, nivelado, até o LV 15, max. Mais 120 energia, mais 1 dex, mais 1 END, mais 4 INT. Adquiriu 3 pontos de estatística não atribuídos e 1 ponto de talento. Missão de avanço, criar 5 máquinas de qualidade, admirável, com uma classificação de energia não inferior a 60. Sublinhado, droga, eu sou tão azarado. Dentre tantas condições de avanço, como sou azarado em conseguir a mais problemática. Anchial estava pasmo. Qualidade admirável significava um grau superior ao azul. Desde que ele começou a construir seu maquinário, ele era cerca de 15% a 20% azul, e apenas 1% a 2% de seu maquinário poderia ter atingido o roxo. Uma máquina pode ser comparada ao mesmo tipo de maquinário por sua qualidade. Por exemplo, haveria uma grande diferença nas estatísticas de um machete dobrável de grau branco em comparação com um machete dobrável de grau azul. O grau de azul também teria efeitos adicionais. No entanto, um machete do tipo azul não pode ser comparado a um robô rover de grau branco. Por exemplo, armas frias, armas, granadas, robôs. Essas armas foram baseadas em modelos do mesmo tipo. Por exemplo, uma lâmina de barbear de boa qualidade pode ser usada para se barbear confortavelmente, no entanto, não podia ser usado para fritar vegetais. Diferentes tipos de equipamentos têm seus próprios usos e sua própria especialização. Quanto mais sofisticada uma máquina, mais difícil seria melhorar sua qualidade. A estatística de inteligência afetava a qualidade, e esse também era o principal atributo da mecânica. Mecânicos de alto nível podem facilmente criar máquinas simples e de alta qualidade. A exigência de classificação de energia não inferior a 60 para o avanço limitava a possibilidade de ele usar máquinas de baixo nível como um atalho.
Ele teve que criar uma máquina roxa que atendesse aos requisitos de qualidade. Este tipo de requisito de avanço foi considerado o requisito mais difícil. Normalmente, quando se atinge o limite de nível de um atributo, não é fácil construir uma máquina estável de qualidade suficiente. Foi por sorte ou melhorando suas habilidades e conquistando novas habilidades. Não importa qual caminho ele tomasse, ele precisaria de muito tempo. A carranca entre as sobrancelhas de Anchial se aprofundou como uma grande ravina. O avanço era difícil. Além disso, ele precisaria usar seus pontos de experiência para elevar o nível de suas habilidades e fundir projetos. Este poderia ser um poço sem fundo, especialmente para fundir as plantas. Subir de nível em 5 níveis custou a ele quase 5 milhões de EXP. Quanto a EXP restante, Anchial manteve 2 milhões para a fusão de projetos e o resto para aumentar suas habilidades. Ele subiu de nível, afinidade de maquinaria de grau médio, e refino molecular, ao máximo. Entre as habilidades, Mid-Grade Machinery, Affinity era uma habilidade central, portanto, o custo era mais alto. O efeito também foi naturalmente mais notável. Visto que afetou a inclinação da máquina, foi útil para completar a tarefa de avanço. A experiência vem com facilidade, mas também passa rápido. Anchial soltou um suspiro profundo. Como ele havia passado uma grande quantidade de experiências ao mesmo tempo, ele sentiu uma grande satisfação. Anchial completou suas visitas a todas as aldeias de noviços no continente sul. Em seguida, Anchial decidiu visitar o continente ocidental. As nações do continente ocidental eram Mapple e Ordina. Ele tinha ficado no continente sul por muito tempo e finalmente estava visitando outro continente. No caminho, também posso começar a busca secreta. A tragédia de Lapoter se passa no continente ocidental. Ponto. Por ser necessário atravessar o mar, a aeronave de transporte parou em um dos aeroportos das cidades portuárias de Sula para se preparar para o voo de longa distância e reabastecer. Este era o território de Antônio. Anchial gastou uma grande soma de dinheiro, quase esvaziando o armazém de Antônio, e encheu sua aeronave com muitos materiais. Você está indo para o continente ocidental? Antônio segurava um grosso charuto preto na boca. Com sua mão do tamanho de uma pata de urso, ele deu um tapinha no ombro de Anchial. Uma pessoa como você, um assassino, definitivamente será colocada na lista negra de muitas nações. Os agentes especiais da Maple e Ordina podem encontrá-lo para o chá da tarde. Você não terá voz lá também. Nosso poder no continente ocidental também é limitado. Um conselho para você, tente não se expor. E então? Seja cuidadoso. Anchial riu e exclamou com fingida surpresa, você pode realmente terminar isso em uma frase. Anchial deu um tapinha no braço forte de Antônio e subiu na aeronave. Não se preocupe, eu não vou enlouquecer lá. Cheio de combustível, o avião alçou voo e desapareceu no ar. Ponto. Como Anchial visitou todas as aldeias de novatos no continente sulista, criou uma grande discussão no fórum. Os jogadores novatos dos outros 3 continentes estavam todos com inveja e ciúme dos jogadores do continente sul. Eles desejavam encontrar o fantasma negro também. No entanto, não foi possível para eles cruzarem para outro continente. Como tal, eles só puderam assistir impotentes os jogadores dos continentes do sul se gabando disso no fórum. Isso os fez se sentirem péssimos, como ver fotos de fast food no meio da noite. Mesmo se você estivesse com fome, não poderia comer. Não adiantava ficar com inveja, então tudo o que os jogadores indefesos podiam fazer era expressar suas emoções no fórum. Eu quero Black Phantom. Estou sofrendo de uma doença. Eu morrerei se não encontrar o fantasma negro. Por que não há personagens como Black Phantom no continente em que entrei? Jogadores do continente sul começaram a rir porque pensaram que tiveram a sorte de ter um ótimo local de nascimento. Olhando para jogadores de outros continentes reclamando de sua falta de sorte, os jogadores do continente sul tiveram uma sensação de superioridade. Cara, a sorte também faz parte do poder. Não que eu tenha como alvo alguém, mas quero dizer que todos aqui são lixo. Nesse ponto, todos os jogadores do continente do sul tinham egos inflados. Capítulo 166, Alienígena. 1, Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. O fantasma negro foi para o continente ocidental. Por que ele está aí? Bennett ficou chocado. Eu não sei. Ele não disse. Wang Yuan balançou a cabeça.
Bennett não teve escolha a não ser ligar para Anchial. Ele não respondeu. Enquanto Anchial estava voando pelo oceano, a recepção de seu telefone era ruim. Desamparado, Bennett balançou a cabeça. O auxílio material de Star Dragon havia chegado e Esa se soltou um pouco depois de algum trabalho. O plano de abrigo estava prestes a ser implementado como um projeto piloto no continente sul. Ele estava planejando reunir os membros mais fortes de várias organizações como a primeira camada de proteção para o plano. Black Phantom era o terceiro na lista de pessoas que ele iria convidar. No entanto, antes mesmo que pudesse convidá-lo, Anchial já havia partido para o continente ocidental. A localização do primeiro abrigo já havia sido definida. Ele estaria localizado em uma grande cidade em ruínas na selva. Bennett de repente teve uma ideia. O Maple se recusou a fornecer ajuda material, e esse grupo de burocratas não está facilitando, não importa o que façamos. Felizmente, Black Phantom está indo para o continente ocidental, então ele pode falar por mim. Ponto. A sala fechada não parecia ter uma única fonte de luz e estava separada do mundo exterior por uma grossa porta de metal. Através da escuridão, havia apenas um raio de luz aparecendo por uma pequena abertura. Electrolux estava sentado em um canto, lendo sua interface exasperado. Sua classificação potencial de espera era grau A. No entanto, após mais de 20 dias de beta aberto, quando a maioria dos jogadores alcançou o LV8, ele ainda estava em LV1. A organização Germinal disse que iria prendê-lo por um mês, e foi sincero. Se não fosse que Electrolux estivesse relutante em desistir de sua habilidade Esper de alto potencial, ele teria mudado para uma nova conta. Depois que os sócios do clube souberam da situação de sua conta, todos ficaram muito preocupados. Disseram a Electrolux para aguentar e que investiriam recursos nele quando o período de restrição acabasse. Com isso, ele conseguiu perseverar e ficar online todos os dias para esperar, na esperança de um milagre. Naquele momento, a porta de metal dourado começou a se abrir lentamente, e uma luz branca espirrou no quarto. Electrolux ergueu os olhos e viu um homem de branco parado perto da porta. O homem olhou para Electrolux como se estivesse olhando para algo precioso. Eu quero fazer um pequeno teste com você. Um homem de branco sorriu assustadoramente. Ponto. Sibelius estava feliz. Ele foi um dos principais executivos da organização Germinal. Como biólogo, ele trabalhou em vários experimentos para a Germinal por muitos anos. Antes de se juntar a eles, Sibelius era um pesquisador de alto nível que traiu Raylan. Ele estava louco e sua mente estava sempre cheia de ideias malucas. Mesmo como um companheiro humano, era impossível parar seu forte desejo de dissecar outros corpos humanos. Ele também não se importava com princípios e se juntaria a qualquer pessoa que estivesse disposta a ajudá-lo com recursos. No final, ele ingressou na organização Germinal. Como tal, Germinal apoiou Sibelius para experimentar suas ideias malucas, patrocinando com materiais. Ele era responsável por Valkyrie, Super Soldier e Genetic Improvement, todos aqueles projetos que eram totalmente antiéticos. Houve ainda outros experimentos mais sinistros, e apenas mencionar os nomes deixaria uma pessoa normal enojada e louco excitado. Por exemplo, cruzamento de espécies híbridas, fusão humano-animal. Ao longo de anos de pesquisa, Sibelius conduziu mais de 100 experimentos e viu milhares de espécimes humanos especiais e talentosos. Entre os quais, Sibelius estava animado com 2 desses espécimes, e ambos eram Spears. Um deles tinha medula óssea com funções curativas incríveis. Pode até reviver milhares de cadáveres. No entanto, visto que as almas estavam ausentes nesses corpos, os corpos não seriam verdadeiramente revividos. Foi também a primeira vez que Sibelius descobriu a noção de almas. Ele experimentou mais, mas devido à falta de tecnologia no Aquamarine, ele foi incapaz de reunir almas. A outra pessoa tinha algum poder que poderia interferir no destino. Também foi a coisa mais incrível que Sibelius já havia testemunhado. Essa pessoa pode interferir no curso de um evento apenas comentando. Era algo ainda mais difícil de explicar em comparação com as almas. Essa habilidade especial só poderia ser usada quando a pessoa estava limpa e acordada. Um teste provou que não funcionava com hipnotismo. Essa pessoa ficava trancada 24 horas por dia e obrigada a usar um focinho que o impedia de falar. Por negligência no passado, muitos incidentes assustadores ocorreram, e o mais recente aconteceu há um ano, quando essa pessoa comentou que um desastre aconteceria com o Germinal.
Com isso dito, a organização germinal realmente sofreu um golpe doloroso. Quanto ao Electrolux, ele foi o terceiro espécime em que Sibelius se interessou. Sibelius releu e examinou o diário. Dia 1, o sujeito foi enviado para a sala restrita, monitorado 24 horas por dia, incluindo o uso de monitoramento de câmera de visão noturna. Alimentado 3 vezes ao dia 7 horas, 11 horas e 19 horas, sem horário de relaxamento. O sujeito parecia ansioso, mas ainda não mostrou nenhum efeito posterior da sessão de lavagem cerebral. A observação inicial mostra que o sujeito tem imunidade. Recomendado para realizar teste de conformidade sobre o assunto. Dia 2, 8 horas, passei pelo teste de conformidade. Os resultados mostraram que o sujeito é altamente obediente. Passou em todos os testes e o polígrafo não apresenta nenhuma anormalidade. Sujeito aceitou a nova identidade da lavagem cerebral. 23 horas, a anormalidade começou a aparecer. O assunto desapareceu e nenhum sinal de dano foi observado na sala restrita. Foi realizada uma busca, assunto não encontrado. Dia 4, o sujeito reapareceu na sala restrita, mesmo local onde desapareceu, sem aviso prévio. Dados de filmagem, apêndice 001. Controlamos o assunto e imediatamente interrogamos sobre o motivo de seu desaparecimento e o que ele encontrou depois de desaparecer. Sujeito parecia confuso, e o interrogatório foi registrado no apêndice 002. Aumentou o acompanhamento sobre o assunto. Dia 6, usei hipnotismo para verificar se ele estava mentindo, e o sujeito falou algo sem sentido. Vídeos, apêndice 003. À noite, o assunto desapareceu novamente. Dia 8, o assunto reapareceu. Interrogado e hipnotizado, detalhes, apêndice 004. Às 20 horas, a cirurgia foi realizada para observação da biologia, e sua fisiologia parecia normal. Conclusão da cirurgia, apêndice 005. Ponto. O diário de observação continha observações de 22 dias. Alguns dos vagabundos em Andrea Continental também pareciam ter sintomas semelhantes aos do Electrolux. Como tal, isso chamou a atenção da Germinal. Eles permaneceram quietos e continuaram a observar secretamente. Imortal, capaz de ressuscitar, surgir do nada, origem desconhecida. Se fosse apenas uma pessoa, não havia motivo para se preocupar. No entanto, milhares de pessoas apresentaram os mesmos sintomas, e esse número ainda estava aumentando, como se estivesse se espalhando como uma doença infecciosa. O líder ficou preocupado e encarregou Sibelius de conduzir vários experimentos na Electrolux. Electrolux foi imobilizado no meio pelos guardas e levado para a sala de cirurgia. Deitado na mesa de cirurgia, ele recebeu a tarefa de cirurgia. A organização germinal fez uma lavagem cerebral nele. Como tal, ele pensava que todas as ordens dadas eram missões obrigatórias e a violação levaria a punições pesadas. A Electrolux só conseguiu seguir as instruções e ele estava se sentindo frustrado. Sibelius vestiu sua bata cirúrgica e começou a dissecar a Electrolux. Electrolux recebeu anestesia e não conseguia se mover. Tudo o que ele podia fazer era observar a faca movendo-se em seu corpo. Ao perceber que estava sendo dissecado, seu sistema corporal começou a reagir quando a operação começou. Sublinhando você morreu. Sublinhado Electrolux ficou mudo e foi reanimado na sala depois de 10 segundos. O que no mundo? Fui dissecado e experimentado. Electrolux congelou. Ele havia perdido um reviver naquela semana. No entanto, sua XP não diminuiu, e isso pode ter sido devido a ele ter morrido em circunstâncias especiais. Esta foi a primeira vez que ele encontrou tal situação. No passado, quando ele estava jogando outros jogos virtuais online, os NPCs não se preocupavam com as habilidades especiais que os jogadores possuíam, o que fazia com que muitas pessoas reclamassem disso. Jogadores mais criativos até pensaram em dissecar essas pessoas para estudá-las. Ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo na galáxia. Sibelius testemunhou todo o procedimento onde Electrolux desapareceu e então reapareceu novamente. Aconteceu em uma fração de segundo, e as manchas de sangue ainda podiam ser vistas na sala de operações. Você? Não, que tipo de criatura é você? Os olhos de Sibelius brilharam. Electrolux de repente teve vontade de pregar uma peça. O que acontecerá se eu contar a verdade? Capítulo 167, Alienígena, 2, Tradutor.
Atlas Studios Editor, Atlas Studios. O mundo em que você vive é apenas um jogo. Eu sou apenas um jogador. Para seu choque, Electrolux percebeu que tudo o que ele tentava dizer se tornava um jargão. Ele não estava disposto a desistir de tentar, mas percebeu que, se quisesse revelar qualquer informação sobre o mundo real, o sistema mudaria suas palavras. Sibelius balançou a cabeça. É o mesmo que o registro de hipnose, tudo sem sentido. Electrolux ficou chocado ao descobrir que a NPC poderia dizer a singularidade de um jogador. Deve ter sido codificado pelo desenvolvedor em uma tentativa de simular personagens mais realistas. É tão real. Electrolux ficou chocado. Isso o fez sentir como se o NPC fosse uma pessoa real. Galaxy é um jogo muito realista. Ele finalmente entendeu o nome da edição Galaxy 1.0. O desenvolvedor queria permitir que os jogadores se tornassem adventures, para serem as primeiras pessoas a experimentar outro mundo realista. Portanto, não permitiam que os jogadores revelassem verdades da realidade caso estragassem o sentimento realista. Ele então se lembrou de um antigo jogo online. Havia também 2 campos de jogadores, e os jogadores de campos diferentes não tinham permissão para se comunicar. Parecia ser chamado de mundo da besta. Deve ser assim. Electrolux exclamou. Mesmo sabendo que as reações que os NPCs deram aos jogadores foram simuladas, ele ficou muito impressionado. Além de suas responsabilidades como jogador profissional, Electrolux despertou grande interesse no Galaxy. Ele estava antecipando o que aconteceria a seguir. Haveria mais e mais jogadores. Como esses NPCs reagiriam? Os guardas trouxeram Electrolux de volta e Sibelius permaneceu no laboratório e coletou vestígios de sangue na mesa de operação. Os resultados do teste foram tão diferentes dos das pessoas comuns, que fez seus olhos piscarem de curiosidade. Digamos que essa ocorrência seja o aparecimento de um fenômeno alienígena. Mas por que esse fenômeno está ocorrendo aqui? Porque se espalhou. A maioria dos alienígenas aparecem do nada, e não há registros de banco de dados, a menos que haja o nascimento de uma nova civilização. Poderia haver uma projeção de outra espécie inteligente. Sibelius ligou seu computador e abriu um arquivo altamente confidencial. Ele verificou usando sua impressão digital, sua íris e uma senha, que era alterada diariamente, antes de abrir um documento, o Tratado Universal, 7ª edição revisada. Aquamarine entrou em contato com a civilização Kedola, e obteve mais conhecimento. A organização Germinal também tinha uma cópia desse tratado. Foi declarado no tratado que uma projeção de uma civilização de alto nível ocasionalmente interferiria com uma civilização de baixo nível. As características especiais de não morrer eram semelhantes à descrição da técnica de projeção no tratado. Se isso fosse verdade, seria a invasão de uma civilização avançada. Não, para a entidade invadir não seria tão problemático. Uma explicação lógica seria o Aquamarine ter se tornado um campo de testes para uma certa civilização. Sibelius não estava nem um pouco zangado. Na verdade, ele estava muito animado com o fenômeno inesperado. Se o número de alienígenas continuasse aumentando, o padrão de Aquamarine teria uma mudança drástica com essa característica, de não morrer. Os alienígenas podem passar por uma lavagem cerebral e são muito subservientes, mas quando questionados sobre seu local de origem, eles falam bobagens, e isso pode ser uma reação instintiva para eles. Isso definitivamente requer mais evidências experimentais. A transmissão desse fenômeno alienígena era desconhecida e era impossível determinar se era contagioso ou não. Os resultados do teste foram normais e a ocorrência desse fenômeno não pôde ser explicada. Poderia ser uma habilidade única, doença ou mutação genética. O interessante é que nenhum hábito anormal de sono foi observado. De vez em quando, o desaparecimento pode ser o modo de dormir dos alienígenas. Alguns alienígenas tinham outras habilidades, sua força era fraca e pareciam ter potencial para outras razões, desconhecidas. O aparecimento de alienígenas é de longo ou curto prazo. Os números aumentarão continuamente. Existe a possibilidade de a besta infectar os alienígenas. No longo prazo, parece haver algum perigo com esse fenômeno alienígena, e é necessário implementar algumas medidas preventivas o mais cedo possível. Escrevendo sua conclusão, Sibelius entregou o relatório ao seu líder. A visão de mundo de seu líder também foi ligeiramente afetada, mas, felizmente, ele estava determinado. Devido à grande variedade de espelhos ao redor,
Até mesmo a pessoa comum era muito resistente, então eles estavam acostumados a todos os tipos de fenômenos estranhos. As 6 nações notaram os alienígenas mais cedo ou mais tarde. Com esse fenômeno ocorrendo, o fato de eles serem nossos inimigos não é tão importante. Eles certamente entrarão em contato com a civilização interestelar para perguntar as razões desta ocorrência e não terão tempo para deflagrar uma guerra. O que significa que teremos tempo para respirar. O líder estava muito curioso sobre o aparecimento de alienígenas, mas não conseguiu entrar em contato com a civilização interestelar. No entanto, ele percebeu um problema importante. Os alienígenas podiam, na verdade, passar por uma lavagem cerebral e eram muito obedientes. Assim, ele chegou à conclusão natural. Eles são bucha de canhão natural. Andrea Continente era o território da organização germinal, e o líder ordenou que as pessoas trouxessem amostras de pesquisa para a lavagem cerebral. Também havia alienígenas aparecendo nos outros 3 continentes. Era uma pena que as subbases tivessem sido desenraizadas e ninguém estivesse por perto para capturá-las. O líder só percebeu agora que haviam perdido uma oportunidade por causa de Zero. Ele estava com tanta raiva que seus dentes doíam, e ele até queria fazer uso do Filho do Destino para travar na posição 0, mas ele ainda não havia tomado a decisão de correr o risco. Não sei como a civilização interestelar vê esse fenômeno. Isso é raro ou comum? Ponto. Havia 4 novas aldeias de novatos no continente ocidental, e a versão beta pública estava aberta há mais de 20 dias. O nível médio dos jogadores também atingiu o LV10, então Anchiel estava preparado para incluir a técnica de treinamento de energia na lista de habilidades. O preço pedido era de 10.000 experiência e $3.000 água marinha. Alguns jogadores conseguiram pagar. O avião pousou na base principal de Fabiano no continente ocidental e, como o clima do continente ocidental era muito frio, Anchiel se sentiu desconfortável ao respirar o ar pela primeira vez. Nestes dias, ele criou as partes da armadura de Piton usando o esqueleto formado pela fibra nanosintética P0. Pareciam meias pretas grossas, e a camada externa era como músculos. Anchiel experimentou uma vez e estava claro. Ele descobriu que seus atributos físicos melhoraram. Por exemplo, ao dar um soco, as fibras se esticariam e se torceriam na direção do soco, aumentando a força do ataque. Era semelhante a obter um novo conjunto de músculos e tendões, mas era mais flexível e o usuário podia fazer o que quisesse. Na fase de depuração, foi necessário evitar a perda de potência com outros materiais. Anchiel gastou um pouco de experiência, usando ciência avançada de materiais, com outros conhecimentos, para obter certos materiais. O sistema de energia foi o mais crítico para o quadro mecha. O mini forno de reação Bonfire foi outro equipamento para avanço. O vendedor parece estar no continente ocidental, então Anchiel escolheu vir para cá. Um mecha era uma maneira rápida de melhorar o poder de combate e, contanto que ele pudesse criar o Python Liquid Mecha, seu poder de combate poderia aumentar com um grande salto. Eu irei para a aldeia dos novatos e reunirei alguma experiência primeiro. Anchiel marcou o local no mapa e o entregou ao motorista. Naquele instante, seu celular tocou. Ele o abriu e revelou ser uma mensagem da Sociedade do Pacto de Sangue. Black Phantom, esta é uma recompensa da Darknet. Sua missão é entrar sorrateiramente na residência de alguns funcionários da Maple e deixar certos documentos lá. Alguém o encontrará no continente ocidental e lhe dará os documentos de que você precisa, incluindo as informações específicas do local e alguns funcionários da Maple. Anchiel ergueu uma sobrancelha e ligou para Bennett. E o que é que estás a pensar fazer? Foi benéfico conhecer alguém no topo, já que um telefonema poderia fornecer informações para ele. A Maple não quer dar assistência e é porque essas poucas autoridades estão atrapalhando. Você conhece a situação em Maple. Estaríamos tocando o tesouro desses funcionários, então eles estão se opondo ferozmente a nós. Que assistência! Anchiel ergueu uma sobrancelha porque tinha uma inclinação. Ainda não mencionei, mas a organização está planejando um projeto em grande escala, um abrigo. Originalmente, havia um ano para planejar, mas como a guerra está prestes a começar, só podemos levar adiante o plano e solicitar ajuda de todos os países. Apenas Maple rejeitou. Os olhos de Anchiel brilharam. O plano de abrigo começou cedo. Com seu relacionamento com a Darknet, ele estava confiante no plano e fez uma pergunta óbvia. Qual é o plano de abrigo?
Você precisa da minha ajuda. Capítulo 168. Guias para iniciantes. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Eu contarei os detalhes quando você retornar ao continente sul, e sim, eu preciso de sua ajuda. Bennett fez uma pausa. O Star Dragon prometeu primeiro ajudar, e o motivo foi você participando da Batalha do Rio Tedramira. Eu te devo um favor. Apenas me dê alguns pequenos benefícios. Bennett riu. Isso é exatamente o que eu esperava de você. Vamos conversar mais quando você voltar para o continente sul. Após encerrar a ligação, Anchial leu os detalhes da recompensa e iniciou a missão. Sublinhado. Você ativou a missão de nível C, Intimidação de Dissuasão. Introdução. Alguns funcionários da MAPLE são corruptos e é hora de deixá-los saber que segurar os sacos de dinheiro só vai resultar em balas. Não somos ladrões, mas não nos importamos com aparições ocasionais de convidados. Requisitos da missão: entrar na residência de 5 oficiais-alvo e as evidências da Darknet. Recompensas: 120.000 experiência, 500 reputação na Darknet. Sublinhando: sem a recompensa especial, é apenas uma tarefa comum. Eu vou apenas terminar de uma vez. Anchial acenou com a cabeça. O avião de transporte decolou com Anchial após um reabastecimento. Algumas horas depois, eles chegaram a uma nova aldeia de noviços. Não foi fácil encontrar o aeroporto no deserto. No entanto, como os motores giroscópicos foram equipados nas asas da aeronave de transporte para fornecer potência de elevação vertical, era seguro para o avião decolar na pista. O piloto também era veterano. Se Anchial não tivesse os descontos como cliente antigo, o preço dos voos fretados teria sido várias vezes mais caro. Essa conexão foi muito importante, pois economizou muito dinheiro. Depois de usar as botas eletromagnéticas por um tempo depois que ele desceu do avião, Anchial logo chegou à aldeia de novatos. Os jogadores estavam cumprindo suas missões com paixão e, ao ver o fantasma negro, ficaram surpresos e correram em sua direção. Poseidon, um membro da Guilda dos Deuses, cantarolava uma música enquanto examinava as postagens do fórum. O presidente Júpiter não se preocupou muito com a missão Ranca e o desenvolvimento da guilda estava no caminho, certo? Na segunda edição do Galaxy Teams, o grupo convidou um lindo jogador de esportes, o chefe do Clube da Tempestade, Heineken. Ela compartilhou sua experiência no programa e apresentou o Star Dragon. Ela havia se juntado à Batalha do Rio Tedramira, então ela revelou algumas informações, incluindo notícias da organização Germinal. Depois que Júpiter soube que as tropas germinais do continente sul tinham desaparecido, ele perdeu a esperança para a missão Ranca. A base Darkcrow Valley também foi removida. Assim, ele se concentrou na coordenação da guilda e se expandiu para o lado do continente sul. No segundo episódio do Galaxy Teams, jogadores profissionais de diferentes planetas foram convidados para uma entrevista, e esses jogadores se juntaram a diferentes acampamentos no mapa, permitindo que os jogadores obtivessem mais conhecimentos sobre os diferentes planetas. O conflito entre as 6 nações e a organização Germinal revelou o enredo principal aos jogadores de Aquamarine. Desde o início, Poseidon nunca aprovou a missão Germinal a Rank, ele sentiu que isso iria distrair o grupo. Felizmente, Júpiter deu as costas e desistiu da missão de nível 1 por sua vez. A guilda profissional viu esta missão e permitiu aos jogadores desafiarem esta difícil tarefa, entregando assim a tarefa à equipa. Após a discussão, eles selecionaram um jogador de André Mainland para encontrar a organização Germinal e iniciar a missão a Rank. A guilda também forneceu recursos e suporte de inteligência para ajudar o jogador a completar a tarefa. Se alguém tiver sucesso, a guilda pode ter mais uma conta em potencial, e não haverá perdas, mesmo que eles não tenham sucesso. Os jogadores eram a cara da guilda, e seu status era superior ao da guilda. O jogador de primeira linha também ficou famoso porque Poseidon pediu-lhe algumas assinaturas, o que o deixou muito feliz. A guilda ficou satisfeita com a missão de classificação a que desencadeou durante o período de novatos e distribuiu alguns prêmios. A guilda havia passado o período de azar e Poseidon estava de bom humor. Falando sobre o desenvolvimento da guilda, o fantasma negro não poderia deixar de ser mencionado. Como a maioria deles nasceu no continente sul, com o apoio do fantasma negro, eles se beneficiaram de uma forma ou de outra. O Black Phantom só apareceu no continente sul, o que deu aos jogadores uma grande vantagem, e a guilda se beneficiou muito. Muitos adversários nasceram em outros continentes e,
Com a guilda na frente, a situação era muito boa. Vendo o ciúme e a inveja que o velho jogador tinha, os membros da guilda tiveram um sentimento de superioridade. De repente, o fórum começou a ter muitos novos posts publicados pela Aquamarine. O conteúdo pode ser resumido em uma frase. Black Panton está chegando ao continente ocidental. Poseidon bufou e rapidamente clicou e viu uma postagem. Depois de ler, ele começou a suar. Não me diga que Black Panton está circulando em cada novice village. Se isso fosse verdade, todos simplesmente teriam que esperar pacientemente, e as vantagens de estar em uma guilda desapareceriam. Poseidon informou apressadamente o presidente e outros membros principais do canal. Eles ficaram igualmente chocados. Júpiter estava extremamente calmo. Não podemos dizer coisas assim. Aprendemos algumas habilidades mais cedo do que outras e fomos capazes de terminar as missões muito mais cedo. Certamente haverá algumas vantagens em se juntar a nós. As ações do NPC não podem ser controladas. Não tente forçar as coisas. Ao ouvir o que o presidente havia dito, todos se acalmaram. Poseidon olhou para o fórum, novamente e de repente gritou, o que? Venham olhar este post. O que? Júpiter duvidou da postagem. Era uma captura de tela da lista de habilidades de Anchial, e o foco estava em um método de treinamento de energia. Vendo o efeito da habilidade, todos ficaram surpresos. Mágico. A energia era um atributo-chave. Afetou diretamente a força de combate. E com a energia dos jogadores novatos, tão fraca, eles geralmente não conseguiam suportar o consumo de Spear. Spears precisava dessa habilidade com certeza. Júpiter era um Spear. Ele ficou com ciúmes e de repente percebeu um problema sério. Espere um momento. Quando estávamos no continente do sul, Black Panton não nos ensinou essa habilidade. Todos ficaram em silêncio. Será que quando o Fantasma Negro estava indo para a Vila dos Novatos, ele daria coisas melhores para eles? Nesse caso, os jogadores do continente sul não ficariam em desvantagem. Isso não é nada vantajoso. É muito mais azar. Entre os membros principais do Guild of Gods, havia um jogador chamado Intama. Este sentimento de azar. Por que é tão familiar? Ele está voltando. Tudo está voltando. Ponto. No fórum, os jogadores do continente ocidental eram como se fossem cachorros que comeram remédios da primavera, pulando para cima e para baixo, postando seus vídeos e se exibindo. Eles, que sempre estiveram no continente sulista por tanto tempo, finalmente tinham algo para exibir. Agora foi a vez de os jogadores do continente sulista sofrerem. O que eles pensaram originalmente ser exclusivamente deles foi na verdade dado a todos. Em particular, vendo as novas habilidades ensinadas pelo Black Panton, o método de treinamento de energia, os jogadores do continente ocidental ficaram extremamente felizes e deixaram os jogadores do continente sul muito cansados e desconfortáveis. O que vai, volta, e é hora dos jogadores do continente sulista assistirem com inveja. Que sorte, porque Black Panton não tinha essa habilidade antes. Eu quero aprender muito. Ele não é um instrutor de mecânica. Ele tem habilidades incríveis. Mesmo sendo um Spear, também estou tentado. Além das postagens que estavam se exibindo reclamando, Black Panton apareceu no continente ocidental, e isso fez com que todos os jogadores começassem a adivinhar. Ele parecia ter como objetivo passar por todas as aldeias de noviços. Poderia Black Panton realmente ter sido o guia oficial para novatos? Mas outros planetas novatos não tinham um. As suposições eram infinitas. Além disso, havia jogadores de outros planetas novatos vindo ao fórum do Aquamarine para reclamar de injustiça. O guia novato quebrou o campo de jogo nivelado para muitos, mas suas vozes logo seriam dominadas por todos os outros. Jogadores do continente norte e André foram os que apoiaram fortemente esta afirmação. Olhando para os movimentos de Black Panton, eles poderiam muito bem ser os próximos, e eles mal podiam esperar para se colocarem na frente do Black Panton. Você vê a grande expectativa nesses nossos olhinhos. Vamos, rápido. Os jogadores do continente ocidental estavam quase comemorando como se fosse um festival. Alguns deles que estavam prestes a deixar a vila de novatos para explorar o mapa imediatamente voltaram para onde estavam ao ouvir a notícia do Fantasma Negro. Eles voltaram às pressas para suas aldeias, esperando a chegada do Fantasma Negro com grande entusiasmo. Método de treinamento de energia se tornou uma mania. Não apenas alguns jogadores queriam mudar de classe,
Mas até Esper veio aprender a habilidade. Embora o preço pedido fosse muito alto, essa habilidade mágica valia a pena vender todos os seus ativos. Os jogadores de Esper precisavam desesperadamente aumentar sua energia e, para eles, o método de treinamento de energia era como uma pílula de Viagra. Isso permitiu que durassem muito mais tempo, e a diferença era entre um intervalo de 3 minutos e 3 segundos. Embora curto, o conceito era totalmente diferente. Essa era a diferença entre um e muitos, entre o céu e a terra. Capítulo 169, primeiro episódio do Diário de Exploração da Galáxia. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Anxial já havia previsto esse tipo de situação. No primeiro avanço, todos aprenderiam técnica de treinamento de energia. No entanto, os jogadores não sabiam que, para jogadores em LV8 ou 9, essa era uma habilidade mágica. A força adicionada excedeu tudo que o jogador recebeu pela atualização. Além disso, alguns jogadores não avançaram em sua classe principal, portanto, eles precisariam de uma habilidade que fornecesse ainda mais energia. Aquamarine era o planeta principal para todos os jogadores chineses. Anxial transmitiu uma habilidade que todos os jogadores deveriam aprender e, embora pudesse parecer que ele estava enganando os jogadores, esse não era o caso. Era importante notar que obter uma ligeira vantagem nos estágios iniciais permitiria uma bola de neve ficar mais forte. Em outras palavras, Anxial permitiu que os jogadores do LV10 adquirissem as habilidades que estavam disponíveis apenas no LV20. Dessa forma, suas ações eram equivalentes a uma situação ganha-ganha. Ele não apenas ganhou quantias extraordinárias de XP, mas também permitiu que os jogadores chineses ganhassem uma vantagem sobre os jogadores de outros planetas. Perfeito. Anxial ficou satisfeito com seu plano. Porque ele enganaria os jogadores. Todas essas percepções eram preconceitos e mal-entendidos das pessoas em relação a ele. Ele realmente amava sua pátria, pensando no passado, quando seu pai quase o chamou de patriota Xiao. Mas sob a autoridade da tigresa da casa, seu pai mudou para seu nome atual, Anxiao. Técnica de treinamento de energia, exigia 10.000 XP para aprender, e o pensamento dos lucros potenciais fez seu coração bater descontroladamente. Somente quando os jogadores avançam pela primeira vez ele pode transmitir técnica de treinamento de energia e colher os lucros. Este foi um negócio meio imprudente, ele pegaria tudo o que pudesse. Olhando para o grau de entusiasmo do jogador, Anxial sentiu que a XP que ele recebeu na versão 1.0 seria um número astronômico. Enquanto ele estava ocupado com a aldeia de novatos do continente ocidental, Boom It Dog finalmente lançou o primeiro episódio no fórum. Diário de Exploração da Galáxia, Fantasma Negro, 1. Boom It Dog tinha uma certa reputação e, no momento em que o vídeo foi lançado, seus fãs obstinados e os curiosos transeuntes imediatamente perceberam. Finalmente, deve ser picante. Um lançamento surpresa. O assunto é Black Phantom. Boom It Dog está em sua equipe agora. O programa foi lançado na seção de vídeos do fórum. O fórum não era apenas para fofocas de mau gosto, tinha outras funções. Para permitir que os jogadores passassem o tempo durante o jogo, o tráfego de vídeo era enorme. E com a adição de antigos espectadores assistindo, o número de espectadores aumentou bastante. Os títulos de abertura consistiam na edição da promoção e algumas imagens do cenário antes do vídeo começar. A primeira coisa que apareceu foi a perspectiva da terceira pessoa do Boom It Dog. Esta era a função de visualização pré-instalada do jogo, que também podia ser usada para examinar o exterior. O fundo era Black Pine Settlement. Boom It Dog acenou na direção da câmera. E sua falha inicial foi um solilóquio. O mundo eterno produziu o Yin e o Yang, o Yin e o Yang que vem de todas as coisas vivas. Os benefícios do país custam minha vida, e cada momento da primavera é precioso. Bem-vindo ao Diário de Exploração do Galaxy, sou Boom It Dog. A barragem foi ridicularizada. O que é esse solilóquio idiota? Eu li uma linha do poema naquela época, se. Como estou confiante em unificar meu país, é como sou nasce do leste. Sapo divino requer 1000 anos para aprender. Boom It Dog continuou no show. Faz muito tempo que não há um novo Pload. Sendo o primeiro episódio da série Galaxy, vou fazer um vídeo da perspectiva de um personagem e deixar que todos tenham um gostinho da minha expedição.
Este personagem deixou muitas impressões nos jogadores: mestre mecânico, líder novato, NPC misterioso, busca secreta. Presumivelmente, o público na frente da tela está curioso sobre a identidade desse personagem. É isso mesmo, ele é a pessoa do título, Fantasma Negro. Uau, hora de conversa estranha, eu vos saúdo. Finalmente. É para isso que viemos. A lente mudou para mostrar a perspectiva de Boom It Dog. O conteúdo oficial começou agora. O conteúdo do vídeo consistia em clipes gravados por Boom It Dog e tornou-se diferentes segmentos após rodadas de edição. Os efeitos especiais e a narração foram adicionados posteriormente. Boom It Dog usou um estilo engraçado, explicando o primeiro encontro, com Anxiao, onde Anxiao resistiu a uma matilha de lobos em Green Valley e interrompeu o confronto entre dois senhores da guerra. Boom It Dog mostrou o ponto de vista da primeira pessoa enquanto a narração começou a analisar a influência de Anxiao. Em uma frase, Black Phantom exibiu sua influência movendo os dois senhores da guerra apenas com suas palavras. Antes de começar a análise, gostaria de apresentar as identidades dos dois senhores da guerra. A cena mudou e chegou ao assentamento Black Pine. Boom It Dog apresentou Lu Shen, que era o líder deste assentamento em grande escala. Ele possuía um enorme exército e toneladas de carros de guerra. Então, o assunto mudou. Lu Sheng possui um grande poder, mas ele tinha medo do Fantasma Negro. Então, de onde exatamente se originou a influência do Black Phantom? Ouça com atenção que eu, irmão Boom, tenho a dizer. Ele usou Lu Sheng como isca para aumentar a intriga que o público tinha em relação ao Black Phantom. Os resultados foram excelentes. Frenzy Edward atuou como um convidado estimado e apareceu neste show. Ele analisou a identidade de Anxiao em sua conversa e lentamente tocou a ponta do iceberg das origens misteriosas de Anxiao. Primeiro, ambos revelaram o nome de Black Phantom, que parecia ser Anxiao. Inicialmente, na Star Dragon Intelligence Agency, essa era uma informação que ninguém conhecia e, em um piscar de olhos, chamou a atenção de todos. A barragem ficou muito esparsa e todos estavam lendo o conteúdo a sério. Frenzy Edward sugou Anxiao durante o teste beta, mas ele não sabia da verdadeira identidade de Anxiao. Ele só entendeu que Black Phantom pertencia ao lado das 6 nações. No entanto, por alguma razão, Black Phantom deixou o Star Dragon e se juntou às duas organizações, a Darknet e a Blue Packet Society. Esta informação veio do poderoso inimigo, extremamente fatal, Liu Shen. Mesmo que ele não conhecesse os detalhes desses dois poderes, ele sabia que eles eram grandes apoiadores, e eles pertenciam aos poderes de alto escalão com os quais os jogadores eram incapazes de interagir atualmente. Eles também estavam entre a origem do Black Phantom. Boom It Dog e Frenzy Edward também pensaram que a razão crucial que as pessoas tinham medo de Black Phantom era por causa de sua capacidade. Com a classificação atual dos jogadores, eles não conseguiam ver as estatísticas exatas dos personagens de alto escalão. No entanto, eles testemunharam Anxiao matando outros NPCs, extremamente fatais, mais de uma vez, e com base nisso, eles sentiram que as capacidades do Fantasma Negro estavam no auge. Tornar-se inimigo de Germinal era o maior objetivo exibido atualmente pelo Black Phantom. Devido à falta de pistas, eles foram incapazes de entender a razão por trás do conflito entre Black Phantom e Germinal. Frenzy Edward realmente divulgou a situação do teste beta. Do teste beta ao público, o jogo durou mais de 3 meses, e Anxiao assumiu uma nova personalidade e se tornou o Fantasma Negro. No momento em que essa informação foi divulgada, imediatamente despertou a curiosidade do público. O que exatamente ele experimentou que o tornou o Fantasma Negro hoje? Tudo eram apenas suposições, sem evidências. O show não estava claro, e a verdadeira intenção de Boom It Dog era lançar essa pergunta para agir como um gancho do show para atrair a curiosidade do público. Continuando, Boom It Dog e Frenzy Edward discutiram as ações do Black Phantom de vasculhar vilas de novatos e concordaram que esta era uma evidência decisiva de que Black Phantom era um líder novato. Depois de mais ou menos 20 dias de diversão, os jogadores perceberam que as ações e pensamentos do NPC eram muito reais, e Black Phantom chocaria os jogadores de forma consistente. Por que razão o Black Phantom interagiria com os jogadores frequentemente e também se envolveria em planos óbvios? Tinha que haver um motivo, mas o show apenas mencionou isso de passagem. Boom It Dog expressou que tanto ele quanto
Frenzy e Edward haviam desencadeado a busca secreta do Black Phantom, provando que ele era capaz de fazer sombra e relatar sobre o Black Phantom. Além disso, ele introduziu convenientemente todos os tipos de benefícios materiais que eles receberam do Fantasma Negro, mostrando a cena em que Anchial presenteou a espada frenética com 2 armas de fogo de alta qualidade. Eles também seguiram o Black Phantom e chegaram a Black Pine, um mapa que tinha uma classificação mais alta do que uma vila de novatos e faria missões com recompensas generosas. A enxurrada estava repleta de benefícios materiais sendo exibidos e o público os invejava profundamente. Aqueles que conseguiram acionar as missões secretas do Black Phantom foram as pessoas mais sortudas. Para o inferno com você, bastardo, suspiro. Ouvi dizer que prender a respiração permite que você aproveite um pouco dessa sorte. Durante o final do show, Boom It Dog disse, a série Black Phantom atualmente tem apenas um episódio. O próximo episódio pode ter outro conteúdo. Afinal, Frenzy, Edward e eu fomos deixados para trás em Black Pine. No entanto, você não precisa se preocupar. Vou continuar a perseguir e explorar a vida passada do Black Phantom. Até então, verei todos vocês Dog Viewers no próximo episódio. O público, que terminou o episódio de uma só vez, teve apenas um pensamento. Emocionante. A cena era a perspectiva de exploração em primeira pessoa de Boom It Dog, enquanto a explicação lateral cortava o ângulo do Fantasma Negro, que introduzia muitas informações que as pessoas comuns não conheciam. L. jogou fora muito do histórico e do conhecimento do mundo, e isso respondeu a muitos problemas desconcertantes. Além disso, o estilo era descontraído e o conteúdo era alucinante. Forneceu todos os tipos de suposições interessantes e o público ficou totalmente satisfeito. Eles o recomendaram em outros fóruns, permitindo que mais jogadores participassem. O tema do primeiro episódio de Boom It Dog foi bem escolhido. Coincidentemente, foi quando Anchial visitou o continente ocidental e permitiu que todos soubessem de sua existência. Era um assunto quente. O vídeo de Boom It Dog tornou-se extremamente popular e a contagem de espectadores disparou. O primeiro episódio foi completamente viral. Boom It Dog ficou agradavelmente surpreso. Sua escolha do tema desse episódio provou ser uma decisão correta. O vídeo se tornou popular por causa da popularidade de Anchial, e não só isso, acrescentou muito à reputação de Anchial. A impressão de todos sobre Anchial em seus corações mudou gradualmente de um mercador misterioso e treinador de habilidades para um NPC influente. Adivinhar sua origem gradualmente se tornou um tópico do dia a dia. Capítulo 170, Tempestade de Comércio, 1, Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Além da reconciliação de interesses, alguns jogadores tinham outra mentalidade em relação aos NPCs, que era a admiração e adesão. Essa mentalidade veio do amor por um determinado personagem, da popularidade do personagem, ou dos jogadores ficarem fascinados com o que o personagem havia passado, o que formou um grupo de fãs para esses NPCs. Os exemplos clássicos são Dragonborn, Joy von Insbern, Medivh, Oni Punchman, Kratos, etc. Ao ganhar admiração e amor dos jogadores, os jogadores podem se comportar de maneira tendenciosa com os personagens ao tomar certas decisões, como recusar-se a aceitar missões do campo inimigo ou seguir NPCs populares para a guerra. Mulheres, esquisitos e personagens excessivamente poderosos tinham vantagens congênitas nessas coisas. Anchial tinha certeza disso. No entanto, sem benefícios reais, esse tipo de relação baseada apenas na admiração não teria nenhum significado real. Para ter jogadores lutando por ele, vantagens e benefícios eram um requisito crucial. Ele sabe como os jogadores se comportaram, eles poderiam ajudar um NPC por diversão, mas apenas por um curto período e iriam embora mais cedo ou mais tarde se o jogador não obtivesse nenhum benefício com isso. Felizmente, seu plano consistia em benefícios e popularidade, matado 2 coelhos com uma cajadada só. Anchial também assistiu ao vídeo de Boom It Dog, que era exatamente o que ele esperava, ganhar a curiosidade e o interesse dos jogadores enviando um vídeo com algumas pistas. O fluxo de informações entre jogadores e NPCs era restrito, ambos tinham um conjunto diferente de informações em mãos, portanto, revelar seu nome verdadeiro não era um problema. A organização Germinal sabia que ele era Zero e poderia até saber o nome original de seu corpo, Anchial, mas eles não sabiam que ele era o Fantasma Negro e Anchial Star Dragon sabia que ele era Anchial e Zero,
Mas eles não tinham certeza se ele era o Fantasma Negro. Os jogadores sabiam que ele era Black Phantom, seu nome era Anxial, e ele serviu ao Star Dragon antes, mas eles não sabiam que ele era Zero. Os jogadores ainda não receberam nenhuma informação sobre Zero. Darknet só o conhecia como Black Phantom. Cada organização tinha apenas uma fração das informações e, se sua verdadeira identidade fosse exposta um dia, ele apenas teria que mudar de rosto e nada aconteceria. Ele poderia até mesmo aumentar seu nível lendário no momento em que fosse forte o suficiente e decidisse revelar todas as suas identidades. Desde o lançamento oficial, o nome de Anxial sempre esteve no topo dos fóruns do planeta Aquamarine, o que o tornou bastante conhecido. Assim como as celebridades, quanto mais pessoas o conheciam, mais fácil era para ele fortalecer sua impressão nas pessoas. A situação ia muito bem para ele, pelo que tinha feito e com a ajuda de vários vídeos. A sua popularidade crescia continuamente a um ritmo acelerado. Mas Anxial sempre tem o hábito de planejar com antecedência. Ele já havia começado a sentir um teto imaginário no caminho de sua popularidade crescente. Embora a funcionalidade do jogo fosse elogiada pelos jogadores, faltava enredo interativo, e a única maneira que poderia fazer os jogadores quererem interagir ativamente com ele era através do enredo principal. Portanto, Anxial decidiu assumir uma das principais histórias de Bennett. Depois de ir para mais 2 aldeias de novatos, Anxial decidiu tirar um tempo para que os jogadores pudessem ganhar algum dinheiro e ele pudesse ter algum tempo para si mesmo, para fazer outras coisas. No topo de sua lista de coisas a fazer estaria o mini forno de reação da fogueira. Ele ligou para Laser New para perguntar onde o vendedor queria realizar o negócio e deu-lhe o número do vendedor. Saudações, disse a pessoa ao telefone. Era uma voz falsa gerada por eletricidade, então ele não conseguia descobrir a idade nem o sexo, era muito confidencial. Como vamos fechar o negócio? Anxial foi muito direto ao ponto, em 3 dias. Em um momento, enviarei a localização. Traga seu dinheiro e eu trago as coisas, disse a pessoa. Ok, vou pedir a um dos meus homens para fechar o negócio, respondeu Anxial. 10 segundos depois de desligar a ligação, Anxial recebeu uma mensagem. Severus, a cidade perto da fronteira de Ordina. Organizações financeiras e famílias estavam profundamente enraizadas em Ordina, por isso ela era repleta de competição e diferenciação de classes muito clara, já que as políticas do país estavam voltadas para as elites. Cada cidade parecia grandiosa e solene, e as chuvas regulares criavam uma leve névoa que a fazia parecer sombria. Estava garoando em Severus. O tempo estava úmido e desolado, o que combinava com a atmosfera da cidade. Em um apartamento residencial transformado, em sala de vigilância conectada a todas as câmeras de trânsito em 3 ruas, cerca de 1 dúzia de homens vestidos de preto estavam ocupados fazendo alguma coisa. Alguns estavam verificando as armas, alguns estavam olhando para as telas de vigilância e alguns estavam examinando a inteligência. Este era um grupo de ação de inteligência em Ordina, junto com 6 outros grupos de ação, que bloquearam mais 3 áreas próximas. Os agentes se reuniram para capturar um criminoso em fuga que havia roubado informações confidenciais do país. O alvo estava fugindo por muitos anos, e eles finalmente encontraram uma pista de que ele iria aparecer em Severus para fechar um acordo com um terceiro. A fonte de inteligência era confiável, viera diretamente da divisão de informações. Eles invadiram incontáveis linhas de telefone e conseguiram identificar algumas que eram suspeitas de serem chamadas importantes do alvo. Continue sua vigilância. Atiradores de elite se preparem, derrube o alvo assim que ele encontrar o traficante. Os chefões suspeitam que o alvo está lidando com uma organização de finanças políticas, então precisamos de evidências, disse o líder da missão por meio de seu fone de ouvido. O alvo é bastante astuto. Você é nosso último nível de seguro, Sr. Mag. Esteja pronto para agir em todos os momentos. Sim, ele respondeu em um tom muito frio. Mag era um dos asens de Ordina, sua posição era semelhante à de Murran. O fato de ele mesmo ter sido enviado para garantir o cumprimento da missão mostra a importância dessa missão para Ordina. Os aviões não foram autorizados a atracar Ordina, portanto, Anxial viajou por botas eletromagnéticas Over por um dia após pousar para chegar a Severus. Os andarilhos que entraram na cidade formaram uma longa fila na fronteira de Severus enquanto os soldados de Ordina patrulhavam a área. Seu equipamento era mais refinado do que o do Star Dragon,
e suas expressões eram cobertas por uma máscara tática. Todos estavam em silêncio na equipe, com o único som vindo de seus passos de comida. O negócio será feito em Severus, Anchial pensou consigo mesmo. Ele já havia mudado de roupa e aparência, mas seu equipamento ainda estava com ele. Ele estaria procurando uma surra se fosse da maneira oficial, então teve que ser contrabandeado. Com dinheiro suficiente e ameaças de sua arma, o processo de contrabando foi tranquilo. Assim como a humanidade nunca foi capaz de matar todas as baratas, sempre haveria esses contrabandistas, não importa o quão forte fosse a segurança na fronteira. Ponto. As roupas de Anchial o cobriam da cabeça aos pés enquanto ele tinha que esconder seu equipamento, e ele carregava uma grande mochila com suas armas. Chuva fraca caiu sobre sua capa de chuva e, escondido sob o boné, estava um rosto diferente no qual Anchial havia mudado. O lembrete de Antônio fazia sentido, e ele não queria bagunçar esse negócio, então não havia como ele aparecer com o rosto de Black Phantom ao seu verdadeiro rosto. O local era um café ao lado da estrada, lugar 7. Como comprador, se não chegasse primeiro, o vendedor poderia nem aparecer. Portanto, ele se sentou no assento 7 e olhou ao redor do café. O rádio estava tocando música lenta, e ele podia ver a névoa do lado de fora das janelas. Era bastante calmante. Metade dos assentos estavam ocupados, alguns bebiam em silêncio e os outros olhavam o jornal ou o laptop. A chegada de Anchial não atraiu nenhuma atenção e eles continuaram fazendo o que estavam fazendo. Era normal e pacífico. Anchial ligou para o garçom e pediu uma xícara de café enquanto esperava pelo vendedor. Ele olhou pela janela do chão ao teto. Pessoas que pareciam estar correndo para casa passavam rapidamente de vez em quando carregando seus guarda-chuvas, e alguns homens do outro lado da estrada estavam se escondendo da chuva enquanto brincavam com seus telefones. A chuva fina caiu do teto e formou uma poça na lateral da rua. Anchial parecia normal quando abaixou a cabeça para tomar um gole de café, mas notou algo incomum. O cara lendo o jornal sentado a 300 de distância está respirando pesadamente e tem batimentos cardíacos muito mais altos do que o normal. A mulher tomando café no bar está suando na lateral da cabeça. O homem que passou pela janela do chão ao teto teve um ritmo muito constante, mas desacelerou propositalmente em 30% ao passar pela janela. O segunda pessoa da esquerda se escondendo da chuva está batendo no chão com a parte de trás dos pés, o que é um sinal de preocupação e nervosismo, Anchial pensou. No LV-55, seus sentidos estavam em um nível muito alto. Por meio dos pequenos detalhes de movimento e expressão de pessoas normais, ele foi capaz de descobrir seu estado emocional. Alguém está monitorando o café traço. Vendedor ou terceiro. Eu poderia ser o alvo. Acho que não mexi com ninguém em Ordina. A interface apareceu quando ele percebeu os monitores. Sublinhando introdução à missão, o misterioso vendedor com quem você está negociando é um fora da lei de Ordina. Seu acordo com ele divergiu. Para sua sorte, agora você também está sob vigilância, arrastado por uma tempestade que não lhe diz respeito. Requisito da missão: fuja da perseguição de Ordina. Recompensa: 65.000 experiência. Recompensa de bônus: desconhecido sublinhado. Eu tenho tido um azar danado recentemente. Anchial estava chateado. Tudo o que ele queria fazer era obter o mini forno de reação à fogueira, mas parecia que agora estava envolvido em um evento bastante sério. As coisas não poderiam ser apenas pacíficas e mais fáceis para ele. O item era muito importante para Anchial, era o núcleo do traje mecânico. Ele não queria desistir apenas por causa de um pequeno risco. Ele já estava envolvido de qualquer maneira, e mesmo que saísse agora, eles ainda estariam de olho nele. Então ele decidiu ficar parado por enquanto e reagir de acordo.